pessoas maravilhosas! Que bom finalmente te encontrar! Sejam bem-vindos, eu sou Bianca Barbosa. E eu sou Juliana Zanquetti e é realmente um grande prazer receber você aqui no nosso cantinho, no nosso Em Frente a Mim! Chega mais vizinha, já pode sentar, pega um copinho de água, por aqui a gente já tá no jeito. Finalmente, depois de uma longa espera, que vocês vão conhecer essa história e realmente ela é longa. Nós finalmente estamos aqui apresentando para vocês esse cantinho maravilhoso, este lugar onde você pode simplesmente ser quem você é, independente de como você se identifica como ser mulher. Exatamente. Esse é o lugar para todas nós. É só sobre ser você, ser a mulher que você é. Então, eu vou te convidar a ficar mais à vontade. Ó, a gente já tá à vontade por aqui, ó, é pra ficar à vontade? É pra ficar à vontade? Ah, finalmente! É pra ficar à vontade. Então, com licença. É pra ficar à vontade. A gente já vai falar dos nossos apoiadores, que a gente tá toda linda aqui pra vocês. Estamos em casa, né? Mas como a gente vai ficar linda do mesmo jeito, ficando mais à vontade. Eu te convido, senta na sala, no seu tapete, com as suas almofadas, no seu sofá, onde você se sentir mais confortável. Que aqui é um lugar realmente. Será que isso daqui é um programa? É um talking? É um podcast? Olha, a gente tentou definir. Quando eu convidei a Ju, eu chamava de podcast. E depois, não é podcast, não, é um Aí talk. Eu comecei a chamar de podcast com imagem. Porque não tem uns podcasts que a pessoa... Videocast, né? Gente, adoro. Aí eu falei, não, talk. Eu queria chamar de talk and show, porque eu acho que eu sou bilíngue, né? Eu queria Aliás, daqui a pouco a gente vai apresentar os apoiadores e rola uma aula de inglês, calma. Mas seguinte, eu acho que, Bia, a gente vai chamar daquilo que a gente se sente confortável. Isso, nosso encontro. Mas aqui é um lugar. E é um lugar de conexão, né? Aqui a gente se conecta enquanto ser mulher. É um lugar de cura, é um lugar de transformação. E realmente um lugar para você ser totalmente quem é, sem filtro, sem máscaras, sem muita maquiagem, né? A gente poderia ter se produzido um monte de... Se você quiser também estar, não tem problema. À vontade, é para ser realmente aquilo que te deixa em paz. Antes da gente iniciar, você sabe que dia que é hoje. Hoje para você, para nós não. Para nós hoje é outro dia, mas para você que está nos ouvindo... É verdade! Hoje é dia 8 de março. Hoje é o mês... O dia das mulheres. E foi intencional. Esse episódio está chegando Nosso episódio de estreia. Nesse dia de forma intencional. Porque a gente sempre ouve, março, mês das mulheres, dia das mulheres. Mas nós não deixamos de ser mulheres. Todos os dias. Todos os outros dias. Todos os outros dias. Nós não deixamos de nos identificar como mulheres desde que nascemos. Mas a gente no mês de março acaba tendo um olhar a mais, vamos dizer assim, né? Uma atenção a mais. E o Em Frente a Mim é muito sobre isso. É sobre um olhar. Eu gostei disso. Mas eu quero te dizer que não é uma campanha do mês das mulheres. Não é. Quem conhece o Projeto Inabalavelmente já existiam ações. Nós realmente temos como propósito falar com mulheres, como propósito trilhar juntas um caminho de cura para se tornarmos realmente mulheres inabaláveis, mulheres livres, capazes de tomar as decisões que vão levar ela ao propósito que ela deseja, a um objetivo que ela realmente tenha, que faça sentido para ela. E não vai ser só em março. Pode ficar tranquila que nós vamos estar aqui. Então foi sim intencional ser hoje. É um presente para você. Vamos aproveitar, né? É um presente para você, mulher. Vamos aproveitar esse dia e esse mês. Mas saibam, somos mulheres todo dia, somos mulheres reais todos os dias. O Em Frente a Mim é sobre isso, é sobre ser essa mulher real todos os dias. E o nosso tema hoje, ele não podia ser outro. No nosso episódio de estreia, o que a gente vai falar? Um problema ser mulher. E por quê? Por que esse tema? Sua percepção em casa. Deixa nos comentários qual foi
qual é a sua percepção em ser mulher? E Em aí? algum momento da sua vida, você já disse, como eu já disse muito essa frase. Ai, né? Porque eu sou mulher, tinha que ser mulher. Ou você já ouviu essa frase em algum momento? Coloca aí nos comentários, Ou de compartilha com a repente, gente. compartilha com a gente. Ou de repente, para você ser mulher, sob sua ótica, sob sua percepção lá atrás, não foi tanto um problema. Você foi esperada como menina, se tornou uma mulher e, tomando consciência da sua vida, em alguns momentos, houve um feeling aí, um sentimento, um pequeno sentimento de, nossa, será que realmente ser mulher é tudo isso? Eu vivi um pouco isso. Aí, ó, tá vendo? E esse é o lugar assim. É um lugar que conecta todos os tipos de mulheres. Mulheres diferentes. Eu e Juliana temos muito em comum. Temos muito em comum. Mas temos muitas histórias e realidades diferentes. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Que aqui é um lugar que nós não estamos para apontar as diferenças, e sim para nos conectar. Nos conectar e juntas crescermos. Porque às vezes a perspectiva que eu tive a partir da minha experiência é muito diferente da dela. Mas quando nós duas contamos as nossas histórias, nós crescemos, nós aprendemos, nós evoluímos. Exato. O Em Frente a Mim é sobre contar histórias. Finalmente a gente está trazendo o que é. Eu tive muitas perguntas ao longo aí desses... Foram tantos, aguardem, se preparem. Vem aí! E aí as perguntas eram, mas que vocês estão fazendo? Afinal, eu não sei, eu não estou entendendo muito bem. Gente, não era para entender muito bem. Agora chegou esse momento. Ó, antes da gente realmente continuar, porque assim, é um talking, um programa, um lugar de contar histórias. Eu vou falar encontro. Nós temos um encontro toda sexta-feira, às 18 horas. Já siga o nosso canal, está o canal do YouTube, ó, gente, em Ponto Frente a Mim, sexta-feira às 18 horas. Já ativa o sininho, tá bom? Lá nas redes sociais também, @em Ponto Frente a Mim, @projeto inabalável.mente. E aí você vai ficar por dentro. Não perca nenhum episódio. Nós temos histórias inspiradoras. Porque nós já estamos falando assim, nós temos. Que a gente já gravou. Por quê? Porque a gente tem muitos dons, mas apresentadoras de programa é a primeira vez. Então... Tenham paciência com a gente, por favor. A Suelen, por exemplo, que é a nossa produtora, está gravando esse encontro mais uma vez. Para mim é um presente, porque eu já tive um encontro com a Juliana. E nós temos mais um encontro. Então, é isso, gente. Porque nós já sabemos que está maravilhoso de verdade. Porque nós já temos histórias maravilhosas guardadinhas para vocês. Então, só te esperando. Toda sexta-feira, às 18 horas, fica ligadinho que vão ter histórias lindas. Antes da gente dar continuidade, que eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, sobre assim, como esse encontro vai funcionar, eu acho super importante a gente agradecer. Momento gratidão, mas realmente... Precisamos, porque vocês vão entender o tamanho dessa gratidão ao longo desse episódio, quando vocês conhecerem um pouquinho da história de como surgiu Em Frente a Mim, do porquê, até do nome, como eu e Juliana nos encontramos nesse processo, né? Como assim, o que vocês estão fazendo juntas agora? E vocês vão entender que esse momento de gratidão agora, ele realmente é profundo, ele é sincero. Que é a gratidão a quem acreditou antes do Em Frente a Mim, quando ele era só um projeto. Quando ele estava só nos meus caderninhos. Só nos caderninhos. Quando a gente seguiu com essa fala, é que é um projeto, é porque a gente está numa reunião do projeto, porque tudo começa com o projeto Inabalavelmente. Gente, eu recebi muito direct assim, como eu faço para participar? Hein, quanto que paga para participar? E eu falava assim, como é que eu respondo? E como é que eu vou explicar? Igual eu recebia muitas perguntas do que é realmente que vocês estão tentando fazer. Que vocês estão fazendo? Porque afinal é um projeto, mas de repente virou um programa e tem um outro nome, porque tem o projeto Inabalavelmente. Tem o projeto Inabalavelmente, que tem suas ações vai continuar acontecendo. São várias ações e uma delas, estamos aqui nela, é o Em Frente a Mim. E para que a gente estivesse aqui, eu falo, nenhum projeto ele se faz sozinho, né, Bia? Eu quero iniciar. Eu preciso iniciar. Então, por favor. Porque esse projeto, ele está guardado num caderninho tem muitos anos. Então, assim, eu sei que você vai agradecer aos nossos parceiros que fizeram o possível, mas eu preciso antes agradecer a você, né? Porque eu já tinha esse projeto guardado há muito tempo e eu sempre pedi a Deus que Ele me enviasse pessoas para me ajudar a realizar. Porque às vezes a gente tem tantos projetos e você olha para aquele projeto e fala assim, cara, e como é que eu vou fazer isso, meu? Como é que isso sai daqui? Eu preciso fazer, tem um propósito aqui, existem pessoas que precisam receber, eu preciso compartilhar,
mas sozinho, realmente, eu tô falando de coração, às vezes fica um pouquinho pesado. Então, eu preciso muito, muito agradecer a você, porque antes dessas empresas acreditarem, você também acreditou, né? Eu sei que você veio com muita vontade, já querendo, mas você acreditou. Teve um momento que eu falei, cara, eu tenho que te mostrar, é isso que eu quero fazer, isso. Esse aqui é só um dos, tá? Em frente a mim é um dos projetos. É uma das ações. Eu sempre explico assim para as pessoas. É uma das etapas dentro do projeto, inabalavelmente. E você realmente passou, a Juliana, antes da gente chamar ela de madrinha, porque a gente também passou um tempo que a gente não sabia o que ela era dentro do programa, exato, né? Quem sou eu nesse projeto, inabalavelmente? Aí ela falava assim, Bianca, eu sei que é um filho seu, mas eu sinto como se fosse meu. Eu acho que eu sou madrinha. Tem um nome pra isso. Quando você tem um filho e você pega um filho pra criar junto, é madrinha, afilhado. Então, em frente a mim é um filhinho meu, né? Eu sou idealizadora dele, ele realmente tá nasceu. Nascendo hoje, gente. Já estamos batizando. Eu gestei ele por mais de 9 meses, vamos dizer assim, né? E a Juliana realmente pegou para criar, vamos dizer assim, uma madrinha de verdade, porque ela me encontra num momento que eu já estava um pouquinho cansada de buscar essas parcerias. As mães cansam, né? Quem tá aí eu sabe. tenho 2 pequenininhos, né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais da história, mas lá no Projeto Inabalavelmente já tem muito dessa história compartilhada, porque o Projeto Inabalavelmente nasce, assim, das minhas experiências e percepções, só que a Ju, ela realmente foi alguém que me trouxe essa fé de novo, que eu estava meio perdida. Então, eu preciso iniciar esse momento de gratidão falando, Ju, muito obrigada. Porque eu sei que muitas vezes você nem estava entendendo. Gente, aconteceu. Nossa, que trabalhão. E eu não queria tumultuar a cabeça dela. Falava assim, porque se eu jogar tudo de uma vez, e acho realmente... que nós temos até uma foto, assim, não tem? Temos. Lançamos alguma coisa. Essa é a foto. Estamos juntas. É um o nosso primeiro vídeo aqui. que a gente compartilhou na virada do ano, que eu fiz aquele textinho, né, falando assim, que eu vejo Deus nos relacionamentos. E eu realmente vejo Deus, porque chega um tempo que, às vezes, a sua fé, ela é pequena demais para visualizar aquilo que Deus te mandou fazer. E aí Deus traz pessoas na nossa vida que conseguem visualizar aquilo mais do que você mesmo que está fazendo. É verdade, né? E foi esse movimento, porque eu realmente estava cansada fisicamente, cansada no processo a gente lidar com as histórias. Vocês vão conhecer algumas das histórias. E você, naquele momento, foi alguém que falou, não, a gente vai fazer isso. Ela falava assim, cara, a gente precisa fazer, porque eu tava no movimento assim, vou ser bem sincera com vocês. Vou fazer mais não, tô cansada. Tô muito cansada. Não, a gente não pode parar, a gente vai fazer assim. A gente vai fazer. E ela realmente fez esse movimento, a gente vai fazer, não foi só uma fala. Então, muito, muito obrigada. Eu tenho que o apoio, o primeiro apoio que eu preciso agradecer é você, de certeza. Agora você pode voltar os pro apoiadores protocolo. que nós conhecemos juntas, depois, né? Que nós fomos atrás depois já. Realmente, a gente sempre fala isso. Está aqui Bianca Barbosa, idealizadora desse projeto, que foi um presente na vida dela. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer um pouquinho mais. E sim, Juliana Zanquetti, madrinha do projeto, com muito orgulho. É realmente uma alegria ver o meu afilhado acontecendo aqui, nascendo, sendo batizado. Eu estou muito, muito feliz de verdade. E aí, a gente precisou, né? Estávamos nós duas, ela cansada, eu entrei, comecei cansada no meio do caminho. Aí a gente falou assim, e agora? O negócio já tá andando, precisa acontecer. Agora não tem mais opção. Foi, e aí nós tivemos pessoas que realmente acreditaram quando ele era só um projeto, né? Tava ali no caderninho e nós continuamos ali nas nossas escritas. Então, GB Online acreditou primeiro na história da Bia, que faz todo sentido para que tudo isso aconteça. Vocês também vão conhecer um pouco. Então, a nossa gratidão, né? GB Online esteve conosco muito desde o início. Então, a todas as pessoas que fizeram parte dessa escuta, que escutaram essa história, esse projeto, nosso muito obrigada. E eu já até tirei a composição. Grupo Dorani. Pose pra foto. Grupo Dorani também acreditou no projeto, acreditou no Em Frente a Mim, ali no papel. Ó, a gente precisa se vestir, precisa estar linda para as mulheres. Vocês gostaram? Então, Grupo Dorani, com todas as suas lojas, né, fazem parte do grupo. A gente só não fica citando as lojas, porque de vez em quando a gente se... Vocês vão ver que a gente... que é um momento de inspiração, de histórias lindas, mas eu e Juliana temos uma alma, assim, que ficou um pouco presa na quinta série, uma parte de nós, entendeu? Então, a gente começou a se confundir, porque nós pegamos várias lojas do Grupo Dorani. O Grupo Dorani,
Olha, eu tenho certeza que se você for em todas as lojas, não tem como você não ter opções e não Não, gostar. e assim, porque ser bem atendido, ser bem em recebido. todas Muito elas. obrigada a todos os gerentes, vendedores que nos receberam tão bem, nos A vestiram gente tão... não vai lembrar, Aí a gente não lembra os nomes, a gente fala Grupo Dorani. Obrigada, obrigada por acreditar em nós, né? de Acreditar no verdade. projeto, no Em Frente a Mim, nos vestir lindamente para estar aqui, felizes, plenas, bonitas, para vocês. Temos mais um patrocinador. Esse é um patrocinador muito especial. Ah, A dona tenho- proprietária faz parte mesmo dessa história. Já gravou um programa já conosco. compartilhou a história. Isso, pega. Que esse é muito especial, porque Nós já abrimos, já comemos. a gente sempre come antes. Vamos, bonitas? Brunching Box. Olha para aquela câmera lá, nós duas. Brunching Box. Porque obrigada. a sua fome não pode esperar. Gente, vocês não têm noção. Ao longo dos episódios, vocês vão poder acompanhar. Pra falar Brunching Box, A gente aconteceu eu muita apresentei coisa. muitas vezes Brunching Box, entendeu? Aí O Juliana me disse... carro-chefe, cuscuz, tá fazendo um sucesso danado, tá? Eu vou guardar o meu para Delivery. depois. A Juliana me corrigiu dizendo que não era escova na caixa, né? Escova na caixa, gente, é brushing box. Não, professora de inglês, por favor, é brunch in box. Juliana, Brunch é um café da manhã ó, reforçado que vira almoço. Me dá minha caixa, Guarda. porque isso aqui tá tudo comida e eu não comi. Não fui eu. É sério, gente. Olha o meu Olha pão lá, de queijo. Eu sou O essa meu tá pessoa. bonitinho aqui. Eu falei, eu não vou comer resto de ninguém. Ó, brunch in box. Muito obrigada na pessoa de sua proprietária, que vocês vão conhecer, maravilhosa, Beth. Já Obrigada. passou. E eu tô obrigada. comendo de verdade. Porque Ó, eu vou comer depois, porque eu realmente já comi. Agora eu tô cheia, então eu vou falando com vocês. Então, muito obrigada, mais um parceiro. Esse acredita há muitos anos, tá? Vocês vão conhecer a história e vão entender por que depois. Coloca lá. E é isso. Hoje, agradecemos nossos apoiadores. A gente sempre vai iniciar por um momento que é assim, eu fiz questão de incluir ele no roteiro. Eu já incluí Eu ia alguma pular. brincadeira, não vou Eu já pular. ia pular agora. Não vou pular, Ah. porque a Juliana tá aqui, toda séria, falando com vocês, mas quem conhece a Juliana sabe que eu tenho só um pedacinho da alma na quinta série. A Juliana ficou lá. Eu parei lá. Quando eu tive que estudar o 5º ano com meu filho ano passado, foi ótimo. Super me senti em casa, entendeu? Voltei pra 5ª série, adoro. Então, assim, a gente aqui, você também vai, além de se emocionar e de se inspirar, com certeza ter muita vergonha alheia. Com certeza. Isso, Por quê? não, ela fica jogando pra mim. E não é ela que quis colocar esse negócio de 5ª série aqui pra nós ficar passando ridículo. Eu não gostei disso, entendeu? Eu tava super pulando, querendo ir séria pro final do negócio. Eu falei pra vocês, aqui é um lugar sem máscara e sem filtros. Nós fazemos isso. Se as câmeras da casa da Juliana falassem, O ridículo foi forte. a gente lá num momento muito profundo, compartilhando aprendizado do nada, aleatoriamente, Alguma coisa aconteceu. alguma coisa muito ridícula. Gente, eu até aprendi a cantar. Sério, esse momento. Nossa, vai que sai cantar hoje. Eu, hein? Tô fora. Tá, Então, nós explica como é que temos aqui funciona. Todos os episódios a gente sempre vai ter o desafio do ridículo. Por quê? Porque pra gente viver coisas extraordinárias, tem uma frase muito linda que fala assim, que pra gente viver coisas extraordinárias, nós precisamos encarar o ridículo. O programa, nosso encontro, nosso talk, o jeito que você quiser chamar, Nosso lugarzinho. é seu também, você faz parte disso, se chama Em Frente a Mim. Em frente a mim. Ai, daqui a pouco você já Encarar. apresenta nosso bonito. Encarar quem eu sou, encarar a minha história, encarar os meus desafios, meus processos. Mas antes de a gente ter coragem de viver esse extraordinário, a gente precisa encarar o ridículo. Então, esse momento se chama Desafio do ridículo. Nós vamos passar vergonha? Vamos passar vergonha, mas você está desafiado também. Se você quer de verdade viver coisas extraordinárias na sua vida, eu te Permita-se. desafio. Como que vai funcionar? Permita-se. 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 Tô preparada. Nós já gravamos isso outra vez e foi ridículo. Eu tenho certeza que hoje pode ser pior. Não, tá piorando a cada gravação, tá piorando. Essa é a E questão. o pior é que as entendeu? nossas convidadas se inspiram muito também, Se entendeu? inspiram Nesse muito, nós já momento. passamos cada... Ixi, agora eu tô... Peraí. Nós vamos escrever um ridículo e a Su, que é outra grande parceira nossa, que é a Full Produções, que está produzindo, então tudo assim. Ai, Esse Full momento ali, que Produções linda, nos essa imagem aguentando. bonita e colorida que vocês estão vendo aí, ela já vai aparecer aqui para pegar um papelzinho. Ai, cara, e agora? Eu vou colocar... E não se engane com a Juliana, tá?
Que é o Ela primeiro, mas parece- não é o primeiro. Ela parece inofensiva e parece que não quer participar. Ai, nossa, eu não gostei do desafio de ridículo, pois teve um episódio aí, vocês fiquem ligados, ativa o sininho pra vocês não perderem nada. Que ela trouxe de casa um ridículo, que ela chegou atrasada, sem se arrumar, pra conseguir trazer o negócio de casa. Vocês, ó, Se preparem pra mim nos desafios do ridículo. Esse momento vai ficar pra história. Ah, olha, e me eu vem nem sei se eu ideias escrevi certo, tão mas eu sei boas. o que que é, tá? Se saiu o meu, eu sei o que que é. Ai, como é que se escreve? Será que eu escrevi? Certeza que eu pus errado. Qualquer coisa não dei Enquanto isso, risada. eu Eu vou coloquei com comendo Z e eu acho que é com cuscuzinho. S. Foi? Ah, foi. Su. Eu vou ter que usar esse Isso aqui é pra ser ridículo justo, de tá? Por isso que é a novo. Su que pega. Como que você dobrou aí? A produção não está com produção. Relaxa. Su. Saiu dela. Lógico, sempre saiu dela. Quando sai o meu, perdidinho, ela fala que eu me preparei e tudo, mas assim, Ela ó, foi trouxe- porque Gente, ela trouxe coisas de casa, vocês não estão entendendo. Eu nunca fiz isso. Eu- Eu venho no foi- coração limpo foi aqui, sobre ó. muito pensamento poder da mente, entendeu? Naquele dia, eu falei, então, eu vou preparar no poder da minha mente, porque tem que sair o meu uma vez. Porque assim, a gente costuma colocar um ridículo que seja menos ridículo, para que você se saia melhor, Eu entendeu? comendo cuscuz. Agora eu poderia ter deixado isso aqui muito mais ridículo. Vai. Poderia ser com cuscuz, a coisa que eu tô... Então, preciso revelar, o meu era. Era! Tá vendo? O meu seria utilizado a Eu não Birching me Box. engano com você. O Ó, meu ia ser muito. falar um trava-língua. Ih! O seu também era? Não, o meu era cantar. Com cuscuz na Na boca, boca. né? Eu sabia. Ai, que horrível. Engasga aqui, precisa de uma emergência. Você acha que a Sueli vai salvar a gente? Vai ter que escolher uma de nós? Pra continuar o programa e outra pra falecer, né? Tá. O que é? Falar um trava-língua cuscuz na boca? do Magafagafos, não. Putz, Eu não escrevi, Bianca. poderia ter colocado aqui cuscuz na boca. Eu até tenho o print já. Ela se preparou. Não. E vem dizer que eu tô no preparo, entendeu? Mas esse Em aqui casa. era do outro dia. Nem era. O que meu não da saiu. gravação daquele dia é uma coisa tão natural da minha vida. Eu não me preparei. Eu entendeu? vou Isso foi começar, justiça. porque eu já, entendeu? Já superei esse momento Eu não lembro ridículo. dos mafagafos. Eu peguei escrito, você já tem que ler. Filhos, eram... No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafa os 7 mafagafinhos. Não sabe, errou. Errou. Quem o desmafagafizá-los, um bom desmafagafizá. Eu vou começar, Sim, não, eu vou para. falar besteira aqui. Eu vou falar com calma, pera. Eu tô lendo ainda, eu coloquei pra ler, imagina se fosse pra sem ler. No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Quando desmafagafizá-los, um bom... Quem os desmafagafizá-los? Não existe essa Um bom desmafagafizador será. Não existe É mafagafos, eu não sei nem. Ai, Bianca, eu tô batendo em tudo. Você tá parado ou tá continuando? Tá continuando ali. É isso aí. Eu E vocês entenderam a Ai. essência do em frente É a mim, certeza que eu tô batendo em tudo, né? Gente, eu sou o momento ridículo durante todo o programa. Ninguém percebeu isso ainda? Eu tô batendo no microfone o tempo inteiro. Eu preciso, nesse momento, revelar a minha idade. Entendeu? Não é uma coisa né? normal e Era natural. necessário? Não era Aqui, ó, o necessário. ridículo começa aqui, ó. Ó, o ridículo começa aqui. Como é que eu vou ler os mafagafinhos sem enxergar? Não dá, né? O certo era a gente tentar falar sem, mas... Ficou melhor, Su? Melhor? Vamos lá. Prepara. Quer Eu ver sei que ela uma sabe? pessoa Quer ver que- que ela já fez isso em Eu casa? sei... A Juliana não me engana. Atenção. De olho em mim. Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Quem os desmafagatizá-los, um bom desmafagatizador será. Não é ti, não. Desmafagafizador. Você tá falando Eu palavra falei o quê? errada. Tá falando igual meu filho. Inventando E fez as palavras classe e ainda. falando... Ela tá falando do jeito dela, por isso que eu repeti, ó. É
desmafagafizá-los. E eu falei o quê? Desmafatizá-los. Mentira. Com T, foi sim. Eu vou voltar do meio. Mas foi Quando muito a bem, foi muito mafagafa bem. gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Quem os desmafagafizá-los, um bom desmafagafizador será. Aê! Deixa eu tirar o óculos que eu não sou Eu obrigada. sabia, porque ela já tem esse processo da oratória do teatro. Quem passou o ridículo fui eu, tá vendo? Palmas pra nós. Agora sim, tá perto. Esse programa vai ser extraordinário. Por quê? Porque Extraordinário. o que tinha de ser ridículo já foi. Então, assim, É. não tem nada daqui pra frente que possa ser pior do que esse Eu início. costumo ser ridícula com uma frequência muito grande. Tem alguma outra coisa que a gente precisa apresentar agora. Isso. Agora nós temos que apresentar pra vocês, porque vai fazer parte de todos os nossos Faz episódios. parte. Temos Bianca Barbosa, elemento. Juliana Zanquete E e temos o Espelho Mágico. Bem-vindo, Espelho Mágico. Eu não vou virar pra não dar reflexo. Isso. E ele tá aqui com a gente, estará em todos os episódios, e ele é bem importante. Ele porque é muito diferente. é um elemento... O em frente a mim é diferente. Então, o nosso espelho mágico precisa ser diferente também. O espelho mágico, das histórias que a gente conhece, ele responde as perguntas que que a são gente feitas. faz. É. Quem lembra da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que Eu eu? já contei que eu lembro dos trotes, né? Pois é, não fiz parte dessa parte. Ai, que horror, gente, não façam. Não façam isso em casa. Eu tô aqui pra contar pra Não. vocês o que vocês não precisam fazer, entendeu? Meninas que estão nos acompanhando, não Por favor, façam. não façam. O nosso espelho, ele é diferente. O nosso espelho, ele faz perguntas. Se o seu espelho falasse. E agora a gente brincando, agora trazendo um pouquinho mais, né, da profundidade do programa. Vocês viram a seriedade, eu falei programa. Faz esse movimento. Experimenta parar e olhar no espelho, mas tenta ver um pouquinho além do seu reflexo. Quantas vezes a gente às vezes está em casa lavando esse espelho ou passando por um espelho e a gente bate com o nosso reflexo e vem algumas perguntas que esse próprio reflexo nos faz. Às vezes algumas acusações. Isso não é legal. Isso significa que você e esse espelho não estão tão bem assim. Mas é legal que esse espelho, que esse reflexo te pergunte, te questione algumas coisas a respeito de quem você é. Será que a vida que você está levando tem a ver com quem você é de verdade, em essência? Tem uma frasezinha aqui numa almofada que parece boba, mas ela é bem mais profunda do que parece. Não siga tendências, siga a essência. Quantas vezes a gente começa a seguir tendências, a repetir o que o outro está fazendo, né? Ah, o fulano estudou isso, eu vou estudar também. Ah, a fulana tá usando tal roupa, vou usar também. Tá todo mundo fazendo isso. Vou eu fazer vou fazer também. Quanto do que você faz na sua vida, em tudo, toda a sua vida, faz sentido pra você? Quanto do que você faz, da vida que você leva, foi você que um dia tomou essa decisão e falou, cara, eu realmente quero isso, porque isso que tem a ver com a minha essência, faz sentido pra mim. E talvez para tentar, muitas dessas coisas a gente faz para tentar fazer as pazes com o espelho, de uma forma um pouco voltada e focada no aparente. Será que o que realmente importa quando nós olhamos no espelho? E sem desmerecer a nossa autoimagem, ok? Acho até muito importante. O que mais importa, Mas talvez? o que mais importa naquele momento? E apesar da importância da nossa autoimagem, o que há por trás? Eu te convido a ir mais profundo nesse olhar no espelho, de verdade. E se olhar de dentro para fora por um pouquinho. Acho que o Em Frente a Mim tem muito disso, né? De nós nos olharmos um pouco de dentro eu gosto pra dessa fora. brincadeira do fora para dentro e de do dentro para fora. fora. É como a Ju falou, a nossa imagem ela é muito importante. Nós Muito. precisamos refletir quem somos verdadeiramente. Sim. Mas quantas vezes ela não está alinhada com quem somos? E quantas vezes a gente simplesmente não vai pro profundo? A gente realmente para no aparente. E quantas vezes a gente esquece do aparente? Muitas. Às vezes, casamentos, Muitas. filhos, Os filhos, o né? dia a Nós dia, o todos trabalho. somos mães, a correria que a gente comentava antes de A começar a famosa gravar. correria. E a gente esquece do aparente também. Eu acho que a gente precisa encarar esse espelho como um todo. Vamos fazer esse convite? É esse movimento, é um ser mulher integral, com todas as suas partes. Nós, seres humanos, somos compostos de várias partes, mas nós somos seres humanos quando esse todo acontece. E a gente não pode deixar nenhuma parte para lá, porque faz parte, tudo é muito importante. Nenhuma parte
tem menos valor do que a pode outra. ser deixada de lado, Então, nós desmerecida. convidamos você a olhar pegar esse o seu espelho e olhar integralmente para você. Isso. Pega seu espelho. E assim, ó, vamos lá. Nós estamos aqui falando de um lugar de conexão, cura, transformação, onde contaremos histórias e teremos Inspiradoras. convidadas, certo? E eu acho que você em casa fazendo uma pergunta, ô Bia, Ju, como é que isso vai acontecer? Sim, através de histórias e através de convidadas. E cadê a convidada? Ué? Gente, só mais um pouquinho, tá? Porque eu sei que vocês estão vendo nós duas e por hoje somos nós mesmos, tá? É o que Só- vocês têm. É o que vocês têm pra hoje. Desculpa. Desculpa, só mais um pouquinho, porque elas estão vendo nós nos vídeos e Juliana chegou um momento, uma semana antes de gravar, falou assim, Bia, cara, o que você acha? A gente já tá numa idade, você já pensou nisso. Cara, você tem uma cabeça muito boa. Bora ver. Eu sei executar muito bem. Bora vender Produção- tudo isso, botar umas meninas novinhas pra gravar esse negócio, porque olha, Eu tô tão cansada. Ô, gente, tem tanta blogueira, moças jovens, eu sou tão boa com produção, ela é tão boa com roteiro, de repente a gente produzir esse programa vai ficar tão bom. A Bianca quis colocar a gente aqui, entendeu? Então agora nós só estamos aqui, vocês têm que nos engolir, e é isso. Mas porque hoje eu quero convidar, eu tiro um cuscuz. hoje nós vamos ter um convidado. E eu vou arriscar dizer que é a única vez, porque sim, aqui é lugar de mulherzinha. E ponto. Ah, deixa a gente é um ser programa mulherzinha. feito de mulheres reais, Para mulheres. pra mulheres. Eu nem vou falar mulherzinha, vou falar porque você sabe que eu tenho um problema com esse Ela tem. diminutivo. Esse negócio de Bianquinha, mulherzinha. Ai, Mulher. gente, mas sabe quando falam? Já que é É, sobre eu- tudo, sabe quando falam mulherzinha? Quantas vezes a gente Sim, já ouviu? Sim, eu já muito. Como se isso fosse uma ofensa. Hoje é dia das mulheres. Aí eu acho engraçado, interessante. Não é engraçado, não. É interessante mesmo. Porque no Dia das Mulheres a gente vê placas, outdoor. Eu achava que era outdoor. É outdoor. Gente, minha irmã é professora de inglês, que vergonha. E, ai, mulher, feliz Dia das Mulheres, não sei o quê. Mas quantas vezes a gente já ouviu? Não contrata mulher. Mulher engravida. Isso. Ai, como você já deve ter visto o nosso vídeo, se não viu, vai lá ver. Ai, sério que vai chorar? Uhum. Coisa de Olha que coisa de mulherzinha. mulherzinha. Eu nem tenho amiga mulher, porque mulher é tudo. E aí lá vem sempre E como vai. se ser Uhum. mulher fosse adjetivo de algo inferior, adjetivo de algo pequeno, adjetivo de algo que não tenha tanto valor. Então aqui, de verdade, aqui é o nosso maior potência é ser mulher. Nesse lugar você pode ser mulher a seu modo. Eu não sei qual que é o seu ser mulher. Você vai conhecer o ser mulher Bianca, você vai conhecer o ser mulher Juliana e você é convidada a conhecer o seu ser mulher. Você vai conhecer os seres mulheres que vão passar aqui totalmente diferentes de nós. Totalmente diferente. E este é um lugar onde ser mulher é simplesmente ser. Ser. Então, se algum dia você ouviu ser mulherzinha e alguém te falar, mas isso é coisa de mulherzinha, então tá tranquilo. Que seja. Aqui nós vamos falar coisa de ser mulherzinha mesmo, de ser mulherão, do que você quiser. É isso? Combinado? Então tá bom. Então, Só ser, né? só ser. E aí, a gente vai ter mulheres convidadas, certo? Mas hoje a gente tem que ter um convidado bem especial para contar a sua história aqui. E acho que vai ser a única vez que a gente vai ter um convidado. Um Não sei convidado? porque tem um Como convidado. assim? Eu não tô sabendo disso. Então, acho que é uma surpresa para ela também. Vamos lá. Não tem como estrear aqui o Em Frente a Mim sem contar a história do Em Frente a Mim. É sobre Não tem contar como, histórias, é sobre né? contar histórias. Então, hoje, a gente vai contar, sim, a história do Em Frente a Mim. Não tem como contar a história do Em Frente a Mim sem contar um pouquinho da história do projeto Inabalavelmente. Eu tive a oportunidade de te conhecer e é uma história linda. E falar do projeto Inabalavelmente é falar da história, sim, de uma mulher incrível, Bianca Barbosa. Esse sorriso amarelo, gente, você já sabe que a gente já gravou esse momento. E é óbvio que a gente fala bem pouco, né? Meu pai dizia que eu dava bom dia a cavalo. Ficou bem grandão. Nossa, quem conhece a Juliana Zanchetti sabe que Ela encontrou uma acabou. parceira. Chegou, acabou, a conversa vai. E, sendo bem sincera com vocês, olha como é contraditório. Eu sou a pessoa que carrega um projeto sobre contar histórias. Estou disposta a contar, a trazer mulheres, a contar sua história e inspirar outras mulheres. Mas quando a Juliana falou assim, Bia, a gente precisa trazer a sua história, eu não quis. Eu fui a primeira a falar assim, não, Ju, não, eu não quero. Não é assim. E olha que contraditório. Eu tô falando sobre mulheres contar histórias e quis fugir. Porque sobre contar histórias não é sobre fofocar, não, tá?
porque é bem Rola diferente. também. Não, Não. brincadeira, mulheres inabaláveis, não? Não fofocam, Compartilham? compartilham aprendizado. Vocês já escutaram essa frase, né? A fofoca, ela não tem um objetivo. A fofoca é aquela história que é compartilhada, às vezes até com um objetivo maldoso, às vezes sem objetivo nenhum. Às vezes ela é só um vício. Quando a gente conta histórias, quando a gente compartilha histórias, ele tem um objetivo, teve um aprendizado. Às vezes é uma dor, às vezes é uma superação, às vezes é só uma experiência realmente, mas tem um aprendizado que pode ser compartilhado e ajudar outras pessoas. Isso. Esse é o objetivo de contar histórias. Histórias é sobre dores e amores, concorda comigo? Então, assim, porque as nossas histórias, elas são formadas de dores e amores. E de diferentes formatos, né? Com uma percepção diferente, realidades diferentes. E aí a pessoa que está em casa, ela, nossa, eu tive esses amores também, né? Eu vivi Eu isso, vivi né? isso, olha que legal, e dá risada junto. E quando chega na dor, às vezes a pessoa fala, caramba, nem passei tudo isso e tô achando que tô aqui cheia de dores, né? Ou às vezes Ou tá o passando. contrário, está passando. E não se sentir só é bem importante, vamos E combinar? isso que você falou agora, Ju, é muito importante, porque às vezes os amores a gente compartilha. Quando a gente tá vivendo os Isso. amores, a gente fala, caramba, que legal. Um monte de gente já viveu também. E o que que acontece? Experiência minha. Minha vivência foi assim, quando às vezes você tá vivendo uma dor, te falta referência. Te falta alguém que compartilhou, porque às vezes a gente não quer compartilhar. Vamos fazer um recorte da rede social? A gente tá vivendo, olha só a Ó, conexão. vamos fazer um A gente recorte tá da rede vivendo- social? A gente tá vivendo na era do amor, dos amores. Você entra na rede social, entra aí no seu Instagram, No seu Instagram agora. ou se Isso. você tem Facebook, ou se você é da galera da... Não, o Orkut foi tirado, não, brincadeira. Ela não entendeu. Depois, quando terminar a gravação, ela tá rindo. Ou não, né? Orkut, minha amiga, Ai, eu corta perdi. pra mim. Você, também, dos anos 80, tinha Orkut? Aquelas Eu também tive Orkut, eu tô Orkut, brincando. aquelas comunidades. Eu gosto de acordar tarde. O que mais que tinha? Eu como chocolate de tal maneira. Era uma comunidade, Eu tive gente. um A gente pouquinho. era feliz e não sabia. Eu só lembro que eu perdi muitas fotos. A gente tem por costume, vamos dizer assim, compartilhar o que é bonito da nossa vida. Isso que a Ju falou do compartilhar amores e dores, mas naturalmente a gente quer compartilhar Os a amores. foto bonita. A gente quer compartilhar com outras conquistas. Quem já não viu aquela rodinha de mãe? Ai, o meu filho com 9 meses andou. Sim. Aí a outra, o meu? Quando você vê, gente, as crianças estão sendo competindo quem que é melhor. Porque no meu casamento, todo mundo trazendo sempre o seu melhor. E tá tudo bem. Vamos também compartilhar conquistas. Tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas quando a gente deixa de compartilhar a dor que passamos, que entendemos, aquilo que nós processamos, às vezes outra pessoa que tá passando passa sozinha. Realmente. Porque sozinha. ninguém tá. É preciso muita coragem para contar uma história. Pra Não ser é um- a fofoca que não tem objetivo nenhum. É preciso se expor. E dói, exposição dói. Então eu já agradeço também as mulheres que passaram Por aqui. e vão passar nesse cantinho. Você que está acompanhando às vezes, você que vai compartilhar a tua história ainda, que a gente ainda não conhece, mas ó, já pode marcar esse encontro que nós vamos conhecer, porque é preciso muita coragem. Quando a gente brinca do encarar o ridículo, é preciso encarar um Começa medo aí, né? de verdade para você compartilhar a sua história. Eu falo para vocês porque eu senti de novo isso. E eu já passei isso lá atrás, quando eu comecei a contar a minha história. E eu senti de novo, pô, cara, eu não queria essa atenção aqui em mim. Será que vão achar isso? Será que vão achar aquilo? Porque às vezes vão. Mas no meio disso, alguém vai se inspirar. Alguém vai ter esperança de uma realidade que não é legal, num cenário que é bem desfavorável, e vai falar assim, poxa, se alguém já passou, eu também posso passar. Porque todos nós, seres humanos, temos essas possibilidades. Isso. Né? Nós somos uma caixinha de ferramentas que às vezes a gente só não sabe utilizar. E quando a gente compartilha, fala assim, ó, eu já usei essa parafusadeira aí, menina, eu sei como é que faz. Como é que O faz? outro aprende também. Nós, seres humanos, aprendemos assim, olhando os outros, né? Então, você já entendeu que, né, a gente vai da quinta série pro profundo aqui Rapidão. São emoções. A quinta série vai direto pra faculdade, vai direto pro mestrado. Doutorado, a coisa- nada, a gente volta pra quinta doutorado, série. Aí você fala, do gente, nada como a assim? quinta série brota em nós. A vida é equilíbrio. A vida não é estática. E é por isso que eu falo, né? Histórias, elas vão exatamente das dores e dos amores, especialmente aqui no nosso Em Frente a Mim. E nós vamos começar, porque ele tá aqui, ó. Eu não ensaiei, tá? Eu fiquei assim, eu falei, eu preciso... Aí minha irmã brincou comigo, porque ela é uma das convidadas, falou assim,
Ai, que bom. Então você vai saber o que é se sentir na pele das convidadas agora. Eu falei, Com certeza. caramba. Que rufem Quando os você tambores. mesmo cria a situação para Você você. mesmo cria a situação onde você vai entrar. Então, que rufem os tambores, porque o espelho tá doido para falar. Começar a falar. E se o seu espelho falasse? Tadã! Mas eu vou olhar pra... Eu não vou falar de mim, eu tô falando em frente a mim, né? Eu acho que a gente Eu vai... olho pra mim também? Também. Tá bom, então. Eu acho que a Show. gente vai juntar tudo, né? Tô arrumando aqui, faltando os Eu falei que cabelos. não tem como. Então, se o seu espelho falasse Bianca Barbosa, tananana, olha pra ele. Bianca Nervosa. Barbosa, quem é o em frente a mim? Agora você representa ele, eu quero dar voz pra ele agora. Vamos dar voz ao em frente a frente mim. a O mim. que é o em frente a mim? O em frente a mim é, vou falar dele agora, né? Ele é um espaço, ele é um lugar para que mulheres reais sejam vistas, sejam ouvidas, sejam percebidas. Mulheres que naturalmente não teriam espaço. Mulheres que naturalmente não teriam voz. Mulheres que passam muitas vezes despercebidas. Na maioria das vezes vocês vão perceber, porque é deste lugar que eu venho. Mulheres que, quem sabe, já vendeu uma roupa para você em alguma loja. Mulheres que, quem sabe, já limpou a casa de alguma família que está assistindo. Mulheres que, às vezes, alguém passou na rua, nem viu que passou por ela. Que estão acostumadas a passarem despercebidas. E é histórico, é social, não é um problema inventado esse. É um problema real. Nós temos um recorte da história da humanidade em que a voz da mulher fica por um tempo desativada. E nós temos como consequência hoje muitas mulheres que não conseguem mais se encontrar de novo nessa sociedade. Ah, acontece com todo mundo? Não. Mas a grande maioria dessas mulheres, a grande maioria das mulheres, essa é a realidade delas. E eu falo para você de onde eu vi essas mulheres. Então, em frente a mim, ele é esse lugar para acolher todas as mulheres. E aquela mulher que hoje é vista, que às vezes é empresária, que às vezes contratou essa outra mulher, quantas vezes ela deixou de ter que ser ela integralmente, deixou uma parte dela para se encaixar dentro desse lugar, para ter voz nesse lugar. Então, o Em Frente a Mim é um lugar para todos os tipos de mulheres, para que aqui você possa ser você sem se preocupar. Como eu acabei de contar que eu me preocupei, o que vão achar? Será que vão me achar muito vítima de estar contando a minha história? Será que eu tenho que fingir que eu não senti essa dor? Porque ser forte é fingir que não teve dores, né? A gente aprende, não aprende isso? Será? Que máscara será que eu tenho que colocar para me encaixar nesse lugar? Que máscara será que eu tenho que colocar para ter essa profissão? Que máscara será que eu tenho que colocar para parecer uma mãe perfeita? Para parecer uma esposa perfeita? Para parecer uma mulher perfeita? Então aqui a gente não tem máscaras. O Em Frente a Mim é um lugar real. Não tem esse peso. É um lugar onde mulheres podem sentar aqui e ser elas. Ao mesmo tempo que elas vão contar histórias tão profundas, elas também podem brincar e fazer uma brincadeira de meninas que às vezes elas não podem mais fazer porque, isso é infantilidade. Não vai dar mais tempo. Não, não é legal tem agora. Pressa, você tem pressa. filhos, cara. Por que você tá fazendo isso? Então aqui é esse lugar. Esse é o Em Frente a Mim. Eu vou arriscar aqui dizer que o Em Frente a Mim, ele vem... é uma ação do Inabalavelmente. E o Inabalavelmente, ele vem muito da tua percepção. Que é isso, tá, gente? A gente se arruma e tá tudo certo. Ai, gente, a Juliana tentou me transformar numa pessoa elegante antes do programa. Não funcionou. Tá começando. Devagarzinho a gente chega lá. Eu tô bem melhor. Eu vou arriscar dizer que o Em Frente a Mim, o Inabalavelmente, consequentemente o Em Frente a Mim, ele vem da sua percepção sobre o ser mulher. E aí todo mundo que tá ali nos assistindo, eu acho que a gente quer entender um pouquinho qual é a percepção de Bianca Barbosa sobre ser mulher, sobre esse problema, essa problemática do ser mulher. Qual é a percepção né? A gente chama sobre de ser problema mulher? social. Isso. É tão Como engraçado, surge por tudo isso que esse é o tema, tá?
A Ju ainda falou assim, nossa, mas será que é um tema, tipo, forte, vamos dizer assim. É um tema Mas forte quantas vezes isso. vocês já ouviram o problema social do ser mulher? Pautas políticas, pautas às vezes religiosas, pautas universitárias de pesquisa, Isso. sempre trazendo a Essa mulher questão dos da levantamentos problematização social do social. ser Os mulher. levantamentos de bandeira, porque o Em Frente a Mim não é isso, né, Bia? Não. Eu tô falando aqui, certo? Não é essa a ideia, certo? Eu acho muito importante trazer isso hoje nesse primeiro episódio, não só Em Frente a Mim. Desde que eu iniciei o projeto Inabalavelmente, ele é partidário. O projeto Inabalavelmente, ele é interdenominacional. Porque um lugar de acolhimento não pode ter lados. Um lugar de acolhimento, ele precisa estar aberto para todos os tipos de pessoa. Pra todo mundo se Pras sentir à pessoas, vontade. Nós somos iguais a nível de seres humanos, mas nós somos muito particulares. Cada pessoa funciona de um jeito muito único. Então, se eu iniciar um movimento pensando só no meu jeito de ser, ele também vai limitar outras mulheres. Né? Então, eu lembro que quando eu te convidei, você falava assim, o que eu vou fazer? Eu preciso iniciar para vocês essa história de quando eu decidi convidar a Ju, que a gente vai contar até o nosso encontro. E eu já com um projeto escrito, gente, um projeto todo respaldado, né? Eu tava querendo colocar ele dentro de um edital. E a Juliana ficava ciscando, indo e voltando, que eu falei assim, olha, já que você quer fazer parte, porque ela queria muito fazer parte. Eu queria fazer parte, gente, era isso. Eu não sabia onde, nem no que, nem ela como. Ela me fez algumas propostas, e eu sei que tem pessoas que não entendem quando eu digo não para propostas, porque eu vivo realmente pro projeto. E ela me fez algumas propostas, acho que ela lembra. Tinha alguns planos aí de negócios. Como profissional, acho que antes de tudo, é legal a gente falar quem somos profissionalmente. É verdade. Né? Então, eu sou psicanalista clínica. Você vai falar, da onde que a Bianca tirou isso para falar com mulheres, Isso, né? como que ela tá conversando com mulheres. Practitioner de programação neurolinguística. Também agora bacharel em administração. E você também pode falar de você, acho que... Eu sou advogada, essa é a minha formação. Larguei o direito há 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Arthur já vai fazer 12. Por conta da maternidade, então aí uma história real, né? Decidi realmente me dedicar à maternidade e ainda me deparei com a maternidade atípica, vamos falar sobre isso também. Arthur tem autismo, um autismo leve e que demandou muito, nem sempre foi leve, o autismo ele é um comportamento oscila muito ao longo do tempo, então vou ali e me dedico somente à maternidade. E por conta desse processo atípico na minha vida, comportamento humano grita, e eu decidi, então, só na faculdade de psicologia eu já tentei me matricular umas 4 vezes, já era para eu estar formada, já estava fazendo mestrado e doutorado. Mas e a coragem de encarar o banco da faculdade de novo? Mas não tem a faculdade, mas teve a experiência, né? A vivência, e buscou muita informação, né? Muita informação, porque para entender o comportamento atípico, eu precisava entender o típico. Então, eu fui entender o cérebro humano, o seu funcionamento, lógico, né? Tem a sua individualidade, mas de um modo geral como ele funcionava. E aí eu tive o Heitor, outro filho, são 2 meninos, e eu tive o Heitor, uma criança típica, que foi um grande desafio, e eu fui ainda me interessando mais por comportamento humano, porque eu tinha que andar ali pelos 2 caminhos, né? Então, somos 2 apaixonadas. Apaixonadas em neurociência. Em neurociência. Apaixonadas em comportamento cérebro, humano, em comportamento personalidades, temperamentos. Nós temos essa paixão por pessoas. Por pessoas, pelo ser. Por isso nós estamos aqui. Por que eu tô falando isso? Porque surgem algumas oportunidades, esse é um ramo... Profissionais, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender como assim viver então para um projeto. Aonde eu tava? Com um braço social tão forte, né, na verdade. E nós estávamos no... Quando eu te convido. A gente fala no início do Em Frente a Mim. Eu tava falando no início, mas eu tava trazendo por que eu senti vontade de ter alguém diferente de mim. E sentia vontade, antes de conhecer Ju, que essa pessoa fosse muito diferente. Porque eu sei que em algum momento, algumas de vocês vão se conectar com o que eu tô contando. Com uma parcela grande, até a gente pode falar, a população que viveu uma infância parecida com a minha, teve pais parecidos, trocam os nomes, mas teve outras mulheres que não tiveram, e nós também queremos que você esteja aqui. Então, assim, quando eu fiz esse convite para a Ju, foi bem nesse movimento, porque eu e Ju temos realidades muito diferentes. Nós somos pessoas muito diferentes. É legal que esteticamente somos bem opostas também. Né? Tá uma crespa e uma loira, né? Completamente diferente.
E mesmo assim, a gente Trouxe tinha- simbolicamente esse movimento a gente de teve uma diferença, conexão né? muito natural. E por isso, Muito natural. Sem forçação de barra. Muito rápida. E o Muito bacana natural. é que é apesar das diferenças. Isso é muito legal, porque a gente vai exatamente pro comportamento humano. Então tem tantas coisas diferentes, mas em pontos muito específicos Nós relacionados temos a muita coisa- valores e comportamento. A gente se conecta. E isso não acontece só Bianca e Juliana. Não, Isso isso é... acontece com todos os seres humanos. Nós somos seres humanos. Como eu falei, somos muito diferentes, mas não deixamos de ser seres humanos. Então, nós sempre vamos ter algo em comum com a pessoa mais fantástica que fez as maiores realizações da Terra e nós vamos ter algo em comum com a pessoa que é considerado o maior fracassado. Então, assim, nós Exatamente. vamos ter algo em comum. A gente vai andar Isso é sobre nessa ser linha da- empático. Quando nós entendemos esse algo em comum e as diferenças e o algo em comum, nós conseguimos nos colocar num lugar de empatia realmente com qualquer outro ser humano. E quando eu chamei Ju, eu preciso compartilhar isso com vocês, porque a gente tá muito sério aqui, né? A Juliana voltava, e eu lá no computador, né? É, porque E a gente ela, eu tava lembro que ali montando, você, né? você ainda nem entendia o que isso é. Porque eu cheguei e falei assim, ó, eu preciso te fazer um convite. Hoje é o último dia, eu queria colocar o projeto dentro do A edital. gente foi fazer uma né? inscrição que tinha data, prazo, né? Porque eu já estava um tempo carregando o projeto, não financeiramente falando, eu não conseguia mais carregar o projeto, eu precisava de parcerias. Então eu estava em busca de colocar o projeto dentro de um edital. Não sei se vocês sabem como funciona, existem recursos do Destinados, governo que né? são destinados a projetos sociais, projetos culturais. Assim, eu preciso formalizar, porque o projeto sempre foi do coração, sem formalidade Uhum. nenhuma, para a gente conseguir continuar, porque tinha mulheres, eu precisava atender essas mulheres e não estava conseguindo mais atender por conta da minha realidade financeira mesmo. E eu chego nesse movimento de prazo, né? Porque tínhamos um prazo, então, pra isso, e ela só me perguntou se eu topava. E Eu falei, olha, eu cara, preciso te topo, fazer um vamos convite. Vamos embora. Você acredita? Você acredita no que eu faço? Não, claro, e tinha pouco tempo a Eu gente topo. se conhecia ali, né? Falei assim, olha, então eu tenho isso, e abriu em frente a mim para ela. Isso. Eu tinha o desejo de iniciar uma conversa com mulheres. Você já tinha um movimento Eu até, tinha um né? movimento muito Ai, gente, eu vou reservado, comer. né, pessoal, e eu tinha vontade de ampliar isso até através de um podcast mesmo. Falei, cara, vamos fazer alguma coisa usando a voz, né, para que a gente desse voz, então, para essas mulheres, através da minha voz. Eu falei, não vamos usar a imagem, né, que a tia aqui não tava com vontade de aparecer, é isso. Então, vamos usar a voz, né, e a gente consegue também dar voz, como eu disse, para essas mulheres. Aí, Bianca veio com a ideia de podcast, eu falei, é isso mesmo, mas não era, minha gente, era tudo isso aqui que vocês estão vendo, por isso que o negócio Mas no foi dia ela toda longo. feliz. Eu toda empolgada, vamos fazer esse negócio acontecer, entendeu? E aí eu me lembro, eu tenho que compartilhar com vocês para vocês entenderem a que nível somos diferentes. Eu sentada na mesa com meu computadorzinho, primeira vez que cheguei na casa da Ju, completamente intimidada, né? Com vergonha. A gente visitando, me tá? sentindo- Pouco tempo de amizade, E né? nós temos uma realidade social muito diferente, acho Sim. legal trazer. Então, pra mim, eu tava me sentindo muito deslocada de convidar a Ju, porque assim, naturalmente, vamos dizer assim, naturalmente o que a gente espera? Que a Ju tenha um movimento e me convide pra fazer uma aparição no movimento dela. E eu convidar a Ju pra vir fazer parte de um movimento meu, vamos Sim. dizer assim, né? E eu aceitei. E ela aceitou, né? Ela Bem acreditava normalmente, realmente. pra mim tava tudo ok. Eu muito deslocada lá, toda quietinha, mexendo no computador. Aí ela sentada do meu lado, ficava assim, ó. Aí ficava. Eu tava meio perdida, né, gente? Aí vinha Eu, pra gente, o mim que lá. que eu tô fazendo, né? De verdade. Mas tá bom, vamos. E aí teve um momento, ela falou assim, ai, gente, credo. Minha cabeça tá coçando. Minha cabeça coçando. Até parece que eu tô com piolho. Tô com Falei, ai, piolho. credo, Juliana. Não falei nada, né? Tava quieta. Tava quieta, eu falei assim, Eu nossa, super meu Deus. concentrada Aí no eu quis dar computador. um tiro, assim, quebrar um gelo, porque ela tava muito tensa. Aí eu falei assim, nossa, certeza, eu tô com piolho. Dei uma risadinha assim, né? É aqui, E ela vocês do lado. entenderam da quinta Aí série, ela- né? Eu... Entenderam, né? Aquela coisa, tipo, nada a ver. Quebra-gelo, nada a ver. E eu assim, nossa, tô com piolho, certeza. E ela continuou séria, né? Aí eu falei, eu preciso dar um jeito, eu vou continuar isso aqui. Eu no Ô, computador. Bi- Ela no computador. Aí eu falei assim, nossa, Bia, você já teve piolho? Eu falei assim, Gente, eu tava aqui, ó. Tem que eu fazer a tive piolho cena. uma vez. Eu falei, Ela mas tava olha assim, eu aqui, você então, já sério. Eu tive piolho uma vez. a Você cena já era teve essa, piolho? Você teve piolho? E eu Porque bem eu queria assim. fazer ela rir, né? Se descontrair lá em casa. Porque eu tenho, assim, várias Biancas dentro de mim, que esse é o ser mulher, nós temos várias facetas que se complementam. Então, eu realmente saio da quinta série e vou pra um lugar muito sério. Vocês vão entender que de as duas, eu realmente, apesar de ser mais nova, sou a mais séria, né? Total. E eu lá, assim, A difícil escrever esse chata. gelo. E aí eu parei aqui, eu tava Gente, no não deu computador, certo, eu parei. né? Então eu vou falar Eu do olhei piolho. pra ela.
Eu falei assim, Juliana, É sério essa pergunta? Ela fez desse jeito? que ela falou que tinha tido piolho uma vez, você já tinha tido piolho, né? Nossa, Bia, Aí tive eu, piolho, sério, mas você aqui, nunca teve preocupada. piolho? Ela Você já teve piolho? Eu falei assim, cara, é sério. Aí eu parei o computador e falei assim, Juliana, eu não tive piolho. Os piolhos me tiveram, Juliana. Mas o termo foi pior. O quê? O termo utilizado foi pior. Juliana, é sério, cara? Eu pingava piolho. Eu falei, Aí ela começou a rir, achando que era engraçado. Eu falei, Juliana, a a minha mãe falava, ela dividia meu cabelo e falava que isso aqui era a Avenida Júlio Campos, que os piolhos desfilavam na Avenida Júlio Campos. Eu tenho um trauma de piolho. Aí eu olhei pra ela e comecei, aí eu desabafei. Aí ela Falei, Juliana, E eu assim, ó, minha mãe passava neucídio na minha cabeça e marrava com a Todo sacolinha do Machado. todo sábado. E colocava eu, a cena foi completa. Colocava eu, minhas duas irmãs na escadinha, na frente de casa. Porque além, com a sacolinha do Machado amarrada e o Neucide. Porque além de tirar os piolhos, a gente tinha que passar pela humilhação de toda a vizinhança. Saber Que a gente tava de molho. Eu murchei completamente. Lembrei do único dia que a minha mãe colocou vinagre de maçã na minha cabeça e eu fedi por um mês. Porque vinagre de maçã experimenta e cheirar. Aliás, ele é ótimo. Vocês terão uma surpresa com vinagre de maçã ao longo dos episódios. Acompanhe, vocês Depois, vão entender a referência. Dei um Google no vinagre de maçã, o quanto ele é importante. Inclusive, eu esqueci de falar naquele momento. Também é bom para matar piolho. Vocês não vão saber qual é o momento, tá gravado já. Entendeu? Mas vocês vão entender o que tem pela frente. E Mas- aí, gente, eu falei, murchei, né? Falei, ai, gente, quebrei o gelo errado, né? Porque eu tive piolho uma vez, ela pingava, Não, porque murchou todo nada, sábado. você entrou numa crise de riso. Eterna, eu ri disso até É hoje. por que eu tô falando isso brincando com vocês? Porque nós realmente temos essa realidade diferente. Eu sou a pessoa que pingava piolho. E A eu peguei Juliana piolho pegou uma vez. piolho uma vez. Eu usava uma toalhinha pra não rir dos dentes estragados. A Juliana ai, nunca teve cárie. Adivinha a pergunta? Nossa, Bia, porque você teve cárie? Porque eu nunca tive cárie. Entendeu? Aí ela olha pra mim e fala assim, Eu falei, eu Juliana. nunca vou mostrar minha boca pra você. Eu falei pra ela falou, assim, Juliana, você tem que entender uma coisa. Na escola, eu era a preta, pobre, crente. crente, que não podia ir de short, só tinha que ir de salto, que tinha piolho. Falei assim, essa era eu. Quem que era a Juliana que fazia balé? Tudo errado. Com certeza. E olha que legal, nós estamos hoje aqui juntas, A em que frente a fazia mim. balé. Com Dos certeza. cachinhos dourados. Dos cachinhos dourados. E tá tudo bem. A gente tá falando isso aqui pra vocês entenderem na brincadeira. Cara, é isso. A gente teve realidades muito, muito diferentes. Só que jamais eu vou invalidar a história da Ju e a Ju nunca invalidou a minha. Existem coisas que ela nunca verdade. viveu, mas quando você pra olhar pro outro além Do dessa aparente. casca, a gente se conecta e fala assim, poxa, cara, eu não vivi isso. Como que deve ser viver isso? Como é essa dor? Você se Ou como imagina. é esse amor? Porque também existem dores aqui que às vezes até nem puderam ser ditas, né? Muitas Porque, vezes. como essa vida é muito colorida e muito Eu não tenho bonitinha, voz não pra tem falar. direito de ter dor. E existem sim dores, porque a gente vai falar isso, a gente falou isso da primeira vez que nós gravamos, dores não se mede. Dor tem não medida. se compete. Não coloca dor na régua. Não existe isso. Então, Não aqui é coloca. um lugar que a gente conta histórias de uma forma bem leve, mas envolve muitas dores. E não é um lugar. Vocês não vão nos ver indagando o tamanho da dor dessa convidada, só acolhendo e recebendo, compartilhando, para que vocês realmente se inspiram e que, apesar da vossa dor, e apesar da sua dor aí de casa, você tenha esperança de que não é só sobre dores, não é só isso a sua vida, tem mais, e que você se levante, se transforme. Aqui é pra você que pingava piolho. E pra você, querida, que teve piolho só uma vez. Vai ver, Talvez nem você não ainda. teve Ó, piolho. Os meus filhos ainda não tiveram. Os meus também não. E tá tudo bem. Porque Tá também vendo? piolho tem época e geração. E agora tem remedinho. E agora ninguém tem que precisa não é mais passar com Neucid Neucid e na sacolinha cabeça. do Machado. E tá tudo bem. Continue ligado. Ó, com Machado, vocês foram citados aqui várias vezes ao longo desse programa, hein? Não, Machado me patrocina. Inclusive, eles já nos ajudaram em algumas ações também. Do projeto Inabalavelmente, né? Isso. Dando continuidade ao nosso espelho, querida. Porque nós falamos um pouquinho. Se o seu espelho falasse quem é o em frente a Quem mim. é em frente a Falamos mim. um pouquinho de quem é Bianca Barbosa. Inclusive, eu falei um pouquinho quem é Juliana Zanquetti, né? Acho que falar que uma Acho que- pingava piolho e nós falamos um É, pouquinho né? sobre nós. E a segunda pergunta que o espelho quer fazer, Pro também em frente ainda a mim, né? ainda vai ter, do em frente a mim, ainda vai ter relação. Então, você se lembra
Bianca. Quem Bianca ou Em era? Frente a Mim? Então, Bianca, idealizadora do Em Frente a Mim. Vamos Ah, falar dele trazendo sua pra você história. entender, eu estou falando Do Em em nome do Frente Em Frente a a Mim. Ele é o Mim. nosso convidado Eu estou especial. dando voz a ele. Está dando voz. Então, você lembra quem era o Em Frente a Mim antes de ser quem é? Essa pergunta é muito importante, porque antes do Em Frente a Mim ser quem é, nós temos o Inabalável. Não, antes dele ser Em Frente a Mim, ele já teve muitos nomes, só pra vocês entenderem. Exatamente, já começa por aí. Ele já teve E muitos quem nomes. era? Nós não tem como Antes não de trazer, existir Bianca. esse lugar. Esse Tá, lugar, eu e acho que eu que- vou conseguir sintetizar tudo. Não dá pra explicar a história do Em Frente a Mim sem falar do porquê ele existe, né? E o porquê ele existe tem a ver com a pessoa que criou ele, que sou eu, né? Então, Quem era assim, você, Bianca? Contando rapidamente aqui de tudo que a gente já falou, eu sou a terceira filha, né? Mulher, 3 meninas, de uma família simples, uma família humilde. Meu pai nos criou vendendo pastel. Antes era garimpeiro, depois veio pra Sinop. Fala, eu sou a filha do Salgadeiro. É, a filha, sou Ela a filha fala, do eu sou a Salgadeiro. filha do Salgadeiro. E fui conhecida por muito tempo como a filha do Salgadeiro, né? Você é a filha do Salgadeiro. Ele andava de bicicleta aqui pela cidade, vendendo com uma caixa na frente, outra atrás. Às vezes você já até viu, porque ele vendeu por 20 e poucos anos. Nos só bairros parou mais conhecidos, quando eles estavam quando começando, começaram né? esses bairros maiores, né? Maiores Então da ele cidade. vendia pastel. E eu sou a terceira filha dessa família. Mulher, são só mulheres. A terceira filha mulher. Criada num ambiente religioso. Quando eu digo religioso, a gente faz uma pontuação religioso, espiritual, são coisas diferentes. Quando eu falo religioso, é um ambiente rígido, com normas rígidas. E dentro desse ambiente, o ser mulher ele era trazido de um jeito pequeno, de um jeito diminuído. Eu acho que eu já comentei aqui que algumas vezes eu ouvi gente com autoridade dentro desse ambiente trazer que Deus era machista. Essa frase, assim, Deus era machista. E aqui a gente não faz apologia a nenhum movimento, nós temos um movimento. Eu acho importante trazer que ele é cristão, né? Nós estamos abertos a todos os tipos de mulheres, mas como esse movimento, o Em Frente a Mim, tem o idealizador, ele vai ter também a mesma base do que ela, que é a minha base, né? Então ele tem uma base cristã, realmente. Cristã de quê? Acreditamos em Cristo, acreditamos em Deus, temos fé. Esse é o nosso movimento, mas ele é interdenominacional porque ele não está vinculado a nenhuma denominação, ele não está vinculado a nenhum partido assim, de nenhum extremo, nada. A gente está aqui no movimento de acolher mesmo. E dentro desse lugar, a gente era ensinado de uma forma que me magoava muito quanto menina mesmo. Na criança, Bianca, eu era uma menina muito pra frente, muito questionadora, né? Então, assim, não adiantava você chegar já pequena em mim e falar assim, ó, come isso, que isso faz... Por quê? Pra quê? Eu sempre fui assim, sabe? Faça isso. Eu sempre queria saber por quê. Tinha que fazer sentido pra mim. Esse movimento que eu faço hoje do faz sentido, sempre foi assim, tinha que fazer sentido. E, nesse tipo de ambiente, uma menina, uma criança, menino ou menina, criança questionadora, já não era tão bem vista. Já era um problema. Já era um problema. Por assim dizer. Uma menina questionadora era muito ruim. Então, assim, eu era colocada nesse lugar, assim, de problema, já aqui. Porque eu tava sempre questionando. A gente tinha escolas bíblicas, né? Então, assim, vem lições e vem temas. E pra mim não era só ler. Eu queria saber mais, eu queria entender mais. Então, às vezes, vinha essas frases prontas. Eu lembro que eu ouvia muito... A gente não vai entrar aqui nesse sentido aqui do bíblico. Quem sabe, em algum movimento futuro, nós teremos. Com certeza. Né? E aí muda toda a nossa didática. Aqui no Em Frente a Mim, não, o nosso movimento é realmente contar histórias. E a gente tem uma frase na Bíblia, né, que fala que a mulher é o vaso mais frágil. Ela era tirada totalmente do contexto e era ensinado realmente, assim, da mulher não poder falar, da mulher não poder expressar, da mulher não poder aprender. E era trazido não assim de que as pessoas estavam colocando a mulher nesse lugar, que Deus tinha feito a mulher assim. Para esse lugar, né? Então, assim, E você tinha uma indignação disso, ao porque não mesmo era assim que tempo você que eu entendia. via Deus como uma fonte de amor, ao mesmo tempo eu não conseguia entender. Eu falava assim, como assim Deus é uma fonte de amor que me fez, que eu acredito na salvação, eu acredito no processo da cruz, mas ao mesmo tempo ele me fez, eu vou usar a palavra, para ser esculachada na cidade. Eu era uma menina que ficava me questionando muito. E eu lembro que a minha mãe não aceitava esse questionamento. Meu pai falava assim, não pode ficar questionando essas coisas. É assim e pronto. E eu nunca aceitei. Então, assim, dentro de casa,
Eu fui a filha que apanhou muito, porque Eu ia estava te sempre perguntar, questionando. você sofria Muito. violência nesse movimento Sim, porque... porque meus pais não sabiam lidar com uma menina questionadora. Entendi. Então, eles sofriam pressão do ambiente que eles viviam. Então, assim, lá naquele ambiente eu era muito repreendida por estar questionando coisas. Chegava em casa, é óbvio que eu ia ser repreendida também, Com né? certeza. E assim, o meu pai, ele vinha do movimento, meu pai ele é 20 anos mais velho que minha mãe, né? Então, a minha mãe muito jovem, foi mãe muito jovem, casou com ele, assim, sem nenhuma experiência, vamos dizer. E o meu pai não, meu pai vinha daquele mundo Peixoto de Azevedo, de garimpo, já vinha de outros lugares, saiu de casa muito cedo, conheceu a vida. Quando a gente fala vida, assim, uma vida dura, muito cedo. O famoso A Vida Como Ela É, eu acho, E conto né, isso pra vocês, quando eu falo assim dos meus pais, a gente tá falando de vida real. Eu não tô, ai, meus pais são uns monstros, não. Eu sou muito grata aos meus pais. A Ju me conhece, sabe que eu sou adulta hoje, eu tenho meus filhos, eu honro muito os meus pais, eu faço questão de honrar os meus pais. Porque eu entendo que eles não tinham como fazer diferente, eles não tinham como lidar com meus questionamentos. Eu até acredito, Bia, que acreditando no que eles acreditavam, acreditavam, eles queriam muito que você fizesse o que era certo. Eu acho que eles O que era tinham medo. certo era a mulher se casar, ser mãe e ouvir o marido, basicamente. E eles, de repente, você seria aquela esposa questionadora, isso iria dar certo? Eu acho que na visão deles, não. Eu acho que eles tinham muito medo, porque eu também era uma menina muito sonhadora. Então, todos esses movimentos de projetos, eu já existia. Sempre. Eu queria ter. Eu não queria ser. Vamos falar que você era a bailarina, né? Eu queria ser vendedora de roupa. Não porque eu queria ser vendedora de roupa, depois eu entendi. Eu queria ter empresa. Eu queria, era um movimento realmente empresarial. Eu fazia os encartes da empresa, que eu já falei o nome da empresa, né? Que era a Binaqui. A Binaqui. Não roubem esse nome, tá? A gente vai registrar. Ai, não, Binaqui gente. será... Esse aí pode usar. Ainda será um empreendimento. Eu quero usar. Eu acho horrível esse nome hoje. E eu tinha muito esses sonhos e eu via na minha... Meu pai, ele tinha medo. Eu lembro que a gente vai ter esse tema. Meu pai tinha muitos movimentos que tinha que cortar minhas asinhas. Eu lembro que na igreja as pessoas falavam muito assim, que nós éramos três filhas, cada uma diferente, né? Cada uma mesmo criada no mesmo ambiente. Então você sentia que, além de um pouco da questão da violência que existia mesmo, né? Tinha esse movimento do vou cortar suas asinhas. Tinha, porque eu lembro que as pessoas falavam assim, tá demais. A Bianca, o Moisés não segura, não. Ah, então já era esse movimento. O Moisés não segura, não. Eu então, acho tinha importante muito esse trazer. movimento de cortar suas asinhas, porque eu era muito pra frente, entendeu? Mas esse pra frente era isso. Eu estava sempre querendo saber das coisas, querendo entender. Hoje eu vejo meu filho, ele é exatamente assim, o Miguel Luiz. Miguel Luiz, ele tem muita curiosidade. Então não adianta você falar assim, o céu é azul. Que não ele é realmente azul. Vocês sabem que não é azul, né? Então ele é o tipo de criança que quer buscar a origem disso. E aí, hoje eu faço esse movimento com ele. A gente vai pesquisar. Hoje a gente tem internet. E aí eu levo ele pra gente entender que, na verdade, não é azul, né? E essa criança, ele tem 5 anos. Eu fui exatamente assim. Só que por ser menina, gente, eu apanhei muito, tá? Eu não apanhei pouco, eu apanhei muito. E eu também era uma criança, não é assim, você batia e eu ficava com medo e não perguntava mais. Aí é que você perguntava. Eu não tinha medo de apanhar. Isso não... Eu tinha um movimento de... Eu não vou deixar de pensar o que eu penso. Não vou deixar de ser quem eu sou, eu pequenininha. Porque estão me batendo, pode me bater. Eu cheguei num ponto... Eu sei que eu fui uma filha desafiadora com meus pais. Que eu cheguei num ponto que eu aprendi a não chorar quando eu apanhava. Doía pra caramba, mas eu não derrubava uma lágrima. Porque eu entendi que isso incomodava os meus pais, entendeu? Então, pra mostrar pra eles que eu tava resistindo... eu não chorar. Só que aí eu fui crescendo, cresci uma adolescente bem revoltada com esse movimento do ser mulher. Bem revoltada, principalmente dentro da religião. Sua percepção, então. Principalmente dentro da religião. A gente cresce conhecendo histórias, ouvindo de coisas, sabendo coisas que aquilo me indignava. O tratamento que essas mulheres tinham. Quando eu falo pra vocês de histórias, eu sei que vocês também sabem. Eu sei que você também sabe. Então, a gente, como meninas, a gente estava muito inserida na roda das mulheres, das mães, e a gente acabava sabendo de coisas, né? Porque as mulheres davam um jeito de se apoiarem, mas era, assim, tão indignante. Só que eu não jogava a minha revolta para os seres humanos. Eu perguntava para Deus. Por quê? Porque eu falava assim, será que eu tô tão enganada? Será que o amor que eu entendi que é de Deus não é? Será que não é exato? Será que é isso que eles estão falando? Eu comecei, porque a adolescência é esse momento de conflitos, né? Só que eu comecei a internalizar demais isso, porque eu sou uma mulher, eu sou uma menina. Então eu comecei a trazer esses questionamentos muito pra mim.
E comecei a ficar um pouco perdida e agora? Eu sou mulher, mas eu não quero penso ser. assim. Eu não quero ser desse jeito. Eu não quero ser do jeito que eles estão falando que eu tenho que ser. Eu não quero fazer as coisas que eles estão falando que eu tenho que fazer. Eu quero fazer mais que isso. Eu realmente quero ter uma empresa, eu realmente quero ter isso. Mas eu também quero ser mãe. Meu sonho era ser mãe. Realmente um conflito diante do ser mulher. Realmente a gente tinha um movimento em casa. Então, assim, a menina em casa se torna responsável pela casa, né? Nós três. Então, assim, nós éramos... nós tínhamos esse movimento que eu acho que todas as meninas tiveram, de começar muito cedo a trabalhar. Com 9 anos eu já acompanhava minha mãe nas diárias, trabalhava de babá, né? Então todo mundo dava um jeitinho de trabalhar e fazer. Só que era sempre esses serviços que eu falava, eu não quero fazer isso. Eu não quero. É sempre isso. Era uma ideia de que você ia crescer para limpar a casa de alguém. Você ia crescer para cuidar do filho de alguém. E eu falava assim, poxa, eu não quero isso pra minha vida. Será que ser mulher tem a ver com isso? Porque eu não quero ser desse jeito. Ficava limitado a isso, Ficava, né, Bianca? era muito pequeno. E eu vejo assim, porque aí, além de você ser preparada para isso, né, então o mercado de trabalho para essa mulher muitas vezes estava relacionado e limitado a isso, dentro de casa essa função era completamente de vocês também, não era? Feminina. Tanto que eu venho para um movimento de não querer casar. Eu queria muito ser mãe, mas aí gente, eu fui uma menina muito inteligente. Olha, se vocês, meus professores, estão me acompanhando. Vocês deixem um comentário. Minha mãe era chamada de vez em quando. Só para eu saber se é verdade essa história. Será Olha, que eu quero mesmo? mandar aqui um pedido de desculpa depois de... Você não sabe essa história, eu acho. Depois de 20 anos. Eu vou fazer 28 esse ano. Bruna, você que estudou comigo no prezinho. Apanhou, certeza. Não, eu não batia. não fazia isso. Eu sempre fui do movimento de proteger e tal. Mas eu tinha umas brincadeiras bem quinta série. Igual a gente tá fazendo aqui. Bruna, desculpa ter te jogado na lata de lixo. De verdade. Gente, eu levei ela em casa depois. E eu dei, meu pai fazia pastel pra ela. Só que eu sempre senti esse peso no coração. Era o que ela tinha pra dar de Quando presente. eu falei pra vocês que eu tinha vergonha de vir contar minha história, eu ficava pensando assim, cara, eu nasci em Sinop. Cara, tem muita Tenho gente certeza que tem alguém assistindo e falando assim, como assim? A Bianca? Era certeza Bia, né? que ela quer falar sobre ser mulher. Vai falar do de ser forma mulher, integral. Gente! Ela jogava a gente na lata do lixo. Você vai ouvir a história. Mas eu, desde o prezinho, eu tinha esse movimento de liderar e de ter grupos e defender. É sério, eu tava contando pro meu filho hoje. Eu lembro que eu estudava com um menino que se chamava Johnny. Naquela época, as questões dos laudos, você lembra como é que era, né? Nem se tinha, as crianças estavam tudo junto, a criança precisava de um atendimento diferenciado, ninguém nem sabia o que fazer. Super recente. E você eu lembro, entender, né? Dar nome muito novo. Tanto que agora aos comportamentos diferentes. Eu acho que a gente já tá indo para um outro extremo, que um dia a gente vai conversar. Exatamente. Olha Mas o que naquela acontecia. época não existia. A minha mãe ensinou a gente a ler em casa, porque a minha mãe, apesar de ter deixado os sonhos dela pra casar e ser mãe muito nova, com um homem que era 20 anos mais velho, de uma forma, minha irmã vai falar isso no episódio dela, de uma forma assim bem interessante, ao mesmo tempo que ela estava nesse movimento religioso, ela também dava uns incentivos, meio que assim, olha pra mim e faça diferente do que eu fiz. Por isso eu não queria casar. Porque eu falava, eu não vou casar pra ver o que minha mãe tá vivendo. Era. Entendeu? Mas a minha mãe ensinou a gente a ler antes de entrar na escola. Então, na escola eu já lia. E eu lembro desse coleguinha mesmo, ninguém queria ser amigo, ninguém queria sentar perto, os professores não sabiam como fazer. Eu sentava com ele e eu ensinava ele, porque eu já sabia ler. Então, como a sala estava toda aprendendo, eu já tinha esse movimento. Sempre de acolhimento, assim, de inserir. E eu sempre tive esse movimento, assim, daquilo que eu achava injusto. Eu falava, poxa, isso não tá certo. Vamos fazer isso diferente. E se fosse eu? Mas eu não resolvia isso nesse amor. Eu, essa Bianca, que menina e adolescente, eu ia lá pegar o mundo. Revolta. Porque, por exemplo, se o Johnny não podia falar por ele, eu ia lá falar. Como assim e tal? Porque isso entrava naquela assim, eu vou ter voz. Não importa. Como eu vinha naquele movimento de perder o medo de apanhar dos meus pais para poder falar, eu falava sabendo que ia apanhar, não reclamava, mas eu falava assim, para mim é mais importante colocar a minha opinião, porque isso é certo. E sempre foi esse meu movimento, sempre. Que eu achava que aquilo era injusto, então não importava se às vezes eu ia ter uma consequência, como acontecia dentro da igreja. E quantas vezes eu fiquei proibida de cantar na igreja, que era uma coisa que eu gostava, mesmo assim ainda não sendo batizada, porque eu tinha ido com camiseta de caveira, eu sempre gostei de rock. Tá. Gostava de rock. A menina não podia gostar de rock. Era como se a mulher, a menina... Não, acho que ninguém. Não é só menina, não. Acho que, não sei, gente. Só que eu... Mas eu acho que tinha um peso maior pra mulher, o meu pai falava umas coisas assim bem pesadas porque eu gostava de rock. E aí ele falava assim, que tipo, eu não era menina, entendeu? Eu não era
não era isso. Mulher não é assim. Mulher menina não é assim. Você nem parece menina. E aí será eu só que ouvia band rock, só andava de meia calça, Quantas vezes gostava eu de fui... preto, né? Só andava Roupas de preto. pretas, isso. Tem muito a ideia do rosinha, não tem? Ai, a menina, vamos usar o rosa, vamos usar o E lilazinho. só que não sabe o tem que, que eu isso? entendo O laço no aqui? cabelo. Por que que hoje eu faço questão de vir mais femininas, de trazer cores femininas? Porque aqui a Bianca adolescente que não queria usar as coisas femininas já era eu não querendo ser mulher. Lembra que eu falei pra vocês? Sim. Porque como eu trouxe esse conflito pra dentro de mim, eu já não queria mais ser. As mulheres que eu via no meu círculo social, vocês têm que entender que era um círculo muito fechado, porque a gente não podia ter TV por causa da igreja. Então eu cresci, se você fizer referência de desenho animado que eu sei nada. Não sabe. Não sei, a gente não podia ter televisão. Então qual que era a nossa referência? Nossas mães, as nossas tias, as mulheres da comunidade que eu frequentava, que era o quê? A igreja. Eu olhava para aquele movimento e falava, eu não quero ser assim. Sempre então foi eu comecei da adolescência a fazer tudo contrário àquele movimento, muito do contra. Para não ser, porque eu não queria de jeito nenhum repetir aquelas histórias, eu queria ser diferente. Só que ao mesmo tempo, isso, com certeza, eu estava sempre metida em conflito. Tanto que a terceira pergunta do espelho, eu acho que faz muito sentido, ela vai pra você, porque nós estamos na tua história, que é o Em Frente a Mim. O espelho quer te perguntar, se você pudesse escolher quem Aqui, você seria nessa época. Ai, com certeza. Olha o meu sonho. E porque é bom você tá dizendo, deixa eu ver. não queria Quanto ser... tempo a gente tem, Su? Eita, nossa, a gente tem muito, deixa eu acelerar. Porque assim, ó, eu acho que dá pra você ir, porque você tá ali num movimento de negação do que você era, que era ser mulher. Eu não quero ser essa mulher. O que você pensava em ser, então? Eu queria ser, meu sonho era ser uma empresária, bem-sucedida financeiramente. Não casar. Eu via um movimento de mulheres que não eram financeiramente livres, então elas eram obrigadas a aceitar muita coisa. Gente, eu tô falando isso de um ambiente religioso, tá? E não mudou muito essa realidade. Por isso que Em Frente a Mim existe, porque fazem 20 e poucos anos e eu ainda vejo essa mesma realidade. Então, assim, eu via mulheres condicionadas, mulheres que às vezes não estavam condicionadas, mas nem sabiam escolher por si, porque não foram ensinadas. E o ser humano, ele é ensinado o tempo todo, entendeu? Então, assim, inteligência emocional, que as pessoas falam tanto, inteligência financeira, tudo isso é ensinado. Se ninguém ensinou pra essa mulher, ela vai saber o quê? Não vai saber. Não vai saber. Mesmo que você pegue, dê um monte de dinheiro na mão dela, ela não vai saber investir, ela não vai saber aplicar, ela não vai saber administrar, porque ela não foi ensinada. Alguém em algum momento falou assim, não, isso é coisa que não se ensina. E aí pra você mulher. queria ser essa mulher. Eu queria ser. Era e bem só que ao assim. mesmo tempo, meu maior sonho, mais do que esse, era ser mãe. Então, assim, eu queria fazer administração, que era meu sonho de ter empresa, mas eu queria ser mãe. Qual foi o plano que eu criei pra mim, Ju? Que eu iria trabalhar, eu iria sair da casa dos meus pais. Por quê? Porque eu também respeitava muito eles. Então, se eles pensavam diferente de mim, eu precisava ter a minha própria casa. E meu pai falava sempre assim, debaixo do meu teto, aqui a regra é minha, quem manda aqui sou eu. Então, se você quer ser diferente, acho que todas ouvimos vai pagar suas contas, vai... E eu fiz, tá? Você sai de casa aos 18 anos. Saí de casa com 18 anos. Aqui já, assim, eu tenho uma quebra com todo esse movimento. Quando eu saio de casa, eu fiz uma quebra com o movimento religioso que eu cresci. Com certeza, e com os meus pais. A primeira coisa que eu fiz, toro o meu cabelo bem aqui, porque nesse lugar também a mulher era obrigada a ter um cabelão. E eu, quando era criança, queria muito ter esse cabelão. Você entendeu? Só que isso se vinculou a uma ideia, aí a minha mãe fez um voto e tal. Só que chegou um tempo que eu vi, por exemplo, minha irmã apanhar por ter tirado um dedinho de cabelo. Tomou disciplina na igreja e tal. E eu achei aquilo muito humilhante. Aí eu comecei a pegar um movimento contrário. Falei, cara, eu não quero. Então, quando você sai disso, a primeira coisa que você faz é, agora eu vou cortar meu cabelo. Mesmo gostando, tá? Porque ela ama o cabelo dela assim, ali eu sei. Era um movimento de eu realmente... Mostrar. Aquele movimento do contra. Assim, eu sou contra isso aqui. Era de mostrar e de trazer à tona. Você tá vendo que você perde um pouco da sua essência em prol de algo que estava revolto dentro de você. Você precisava provar, quer dizer, você ama esse cabelo, mas lá você precisava cortar pra falar, pra dizer, não, eu não não quero, com eu não esse movimento. esse movimento. Eu tinha um movimento assim, beleza, quando eu tiver ele grandão vai ser porque eu quis, não porque ninguém me obrigou. Ok, de fato. E aqui eu era uma menina ainda, eu posso dizer, eu era uma menina muito arrogante, assim, eu achava que eu não ia precisar de ninguém, por conta desse histórico meu. Eu criei dentro da minha cabeça essa ideia, assim, de não, tipo, quem que eu queria ser? Alguém que não precisasse de absolutamente ninguém. Pra quê? Pra não ser humilhada. E na minha cabeça, eu ser mulher abria muita brecha pra eu ser humilhada. Então vamos pular para os 18 anos. Estou pensando no nosso tempo, por isso que eu comecei a acelerar. Mas de novo, essa questão, ser mulher era uma brecha?
Todos Eu os achei bem problemas que eu via interessante. na minha vida, pra mim, eles eram porque eu era mulher. Era vinculado ao Era. seu ser mulher. Então, assim, eu vou pular muito, mas assim, eu passei muito assédio aqui na adolescência. Passei tentativa de abuso mesmo, assim, de boletim de ocorrência, tudo não teve penetração, mas eu passei muito processos Não aqui. teve esse movimento também do teu corpo ser visto Teve. como algo a ser usado? Exatamente, sexualizado Sexualizado mesmo, muito sexualizado, muito precoce. E tudo que eu via de problema, eu falava, é porque eu sou mulher. Então eu não quero ser mais mulher. Porque o problema, se eu não fosse mulher, as coisas eram tudo mais fácil. Eu entendi assim aos 18 anos. Eu saio da casa dos meus pais e o que acontece comigo? Tô numa crise de identidade natural, que é a adolescência. Rejeitando completamente a mulher que eu sou, óbvio que eu entro numa depressão muito, muito tensa. Porque quando você rejeita o que você é. Então, assim, eu não tem queria, como, né? não fazia mais sentido. Tudo que eu tinha planejado, eu tinha feito ali. Era bem organizadinha, eu tava na faculdade de administração, trabalhando. Eu já morava sozinha, eu pagava minhas contas, tinha comprado minha motinha e tal. Mas aquilo pra mim não fazia sentido nenhum. E a minha revolta maior era com Deus. Porque Deus tinha me feito daquele jeito. Então eu não conseguia, era um sofrimento tão grande assim que eu não conseguia entender por que Deus me fez desse jeito. Olha a minha pergunta. Ele me fez assim, eu entendi assim, que ele tinha me feito líder, ele que tinha me feito com um cérebro que funciona de um jeito Pensante, questionante, com uma facilidade muito grande de aprender coisas mais complexas e tal. Mas eu falava assim, de que adianta ele ter me feito assim, se não onde ele me colocou, na sociedade que ele me colocou, no mundo que ele me colocou, não me encaixa. Então, não serve pra nada. Eu tô confusa. É assim que a depressão bate, gente. Eu acho que, Bia, é sempre assim, dentro da psicanálise, vocês entendem dessa forma? A depressão chega no conflito interno, quando isso? falta A sua identidade, o sentido da vida deixa de existir, na maioria das vezes. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido levantar, não faz mais sentido eu fazer nenhum desses esforços que eu tô fazendo. E aí que eu tentei suicídio 3 vezes. Tentei de verdade, eu tô falando assim de um jeito mais rápido. E nesse processo eu encontro o meu esposo. Eu ia falar, é bem nesse momento que você encontra... Eu preciso... Rafael, que hoje é marido, estão juntos há... Por que eu tô... A gente, 8 anos. 8 anos. Eu encontro o Rafael assim, perdido e ele mais perdido que eu. Então, a gente tá trazendo isso não romantizando, tá? Vocês vão entender o resto da história ao longo dos episódios. Eu encontro o Rafael, um relacionamento bem complexo, porque eu estava nesse movimento. Mas aqui eu cortei o vínculo com a religião. E eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu me sentia traída por Deus. Então eu decidi viver uma vida assim... Você deve ter me encontrado por aí também nesse tempo. Viver uma vida às suas condições, é isso? Não fazia mais sentido, então tanto fazia o que eu ia fazer, você entendeu? Você estava deixando a vida me levar, deixa a vida me levar, ela só deu certo pro autor, né? Só, ninguém mais lucrou esse negócio com isso. De deixar a vida me levar, eu gostei disso, não vai nessa. E 1 ano depois desse movimento, eu descobri que eu estava grávida. Agora, minha gente, Bianca Barbosa, essa menina que não queria ser menina, que já era uma quase mulher, negava esse ser mulher, começa a se relacionar, começa não era um casamento, não era um casamento, eu morava sozinha e a gente se tornou namoridos, porque eu tinha rompido completamente com aquele, porque eu venho de uma religião que tem que namorar, noivar, casar. Tem todo um propósito então eu estava inicial, vivendo uma vida assim totalmente contrária do que eu cresci, vamos dizer. E aí, gente, Bianca se pega grávida aos 18, 19? Não, 19 para fazer 20. Eu fiz 20 grávida. Corta pra mim. De uma... Não, eu tinha 20. De uma menina. Grávida de uma menina. Grávida de uma menina. E não foi uma gestação qualquer. Conta, Bia. Por que nós precisamos chegar aqui? Porque é aqui que nasce o Em Frente a Mim. É aqui que nasce o Inabalavelmente. É aqui que nasce todos os projetos. E é através de uma transformação. Onde Bia ressignifica a sua vida. E o que é o Em Frente a Mim? Transformação, ressignificação. Por porque isso a gente eu tinha 20 anos, eu não tinha 19 não. 19 eu conheço o Rafa, 18 saí da casa dos meus pais, 19 para 20 eu conheço o Rafa, 20 para 21 já. Já grávida. Engravida em 2017. Então eu tava com 20 para 21 anos, já mais da metade do curso de administração, trabalhando. Completamente de surpresa, né? Sem planejamento nenhum. Não, a gente tinha casado, não era. Eu tava nesse movimento. O que muda? Eu havia planejado ficar rica e ser mãe com 30, né? Mãe solteira. Mudou um pouquinho, né? Esse é o movimento que eu acho importante. Eu queria ser mãe solteira. Eu não queria ser casada.
eu olhava para o casamento e eu falava assim, o casamento ele não é um lugar onde a mulher cresce, é um lugar onde a mulher diminui. Eu achava isso. Você aprendeu isso. Eu olhei isso e foi o que eu entendi, porque às vezes os pais acham que falando estão ensinando. A gente aprende mais vendo como filhos. A gente aprende mais vendo. E todos os casamentos que eu olhava naquele no seu ambiente, entorno, eles eu funcionavam assim. não, eu não quero isso pra minha vida. Então aqui teve esse conflito, mas era o meu maior sonho também, ser mãe. Então apesar desse conflito, desse medo, era o meu maior sonho ser Com mãe. certeza. Só que no mesmo dia que eu descobri, eu tava com 4 meses de gestação, que eu estava grávida de uma menina, que foi uma surpresa, porque eu sempre imaginei mãe de menino, já até tinha porque o nome. existia um movimento, né? Eu não queria. Sobre ser mulher, imagina que você ia querer gerar uma Se mulher. eu não queria ser mulher, eu queria gerar uma mulher? Óbvio que não. Então, a gente com vai certeza, falar disso a também. transformação, ela começa, inclusive, ali, né? Vem uma mulher a ser gerada por Foi Bianca. um susto pra mim, porque eu tinha o nome Miguel, eu sabia que ia ser mãe de um menino chamado Miguel. E vem uma menina. E vem uma menina. Só que no mesmo dia que eu recebi Descobre o sexo da menina, eu também recebi um laudo que eu tinha uma gestação gemelar. Era uma neoplasia troflobástica gestacional. Eu tinha uma neoplasia, que é um tumor, né? Era benigno, não era maligno. E era uma gestação gemelar com mole detiforme completa e um bebê vivo, né? Um feto vivo. Então tínhamos a Vitória, que é a minha filha, o bebê, que era um bebê. e o outro embrião E o outro que não se tornou um feto. Não, então naquele momento ali do processo dos cromossomos, ele se torna um bolo de carne, que é uma mola. E que cresce tanto quanto o bebê, certo? No meu caso, cresceu mais que o bebê. Uhum. Existem gestações molares, por exemplo, que você já deve ter ouvido falar de gestação molar. O que acontece? Dá um positivo, tem o HCG também, aumenta, né, o hormônio. E quando se descobre que a gravidez molar, faz a raspagem e se tira aquele bolo de carne, porque não tem bebê. Não é vida. No meu caso, tínhamos esse bolo de carne, mas tínhamos uma bebê perfeita. Então, uma doença rara. Uma doença rara. Foi chamada de raro do raro, porque não foi um raro do raro que eu gostei de ser, raro do raro. Mas na aconteceu. época, a minha médica não tinha atendido ninguém. A recomendação médica era aborta porque a bebê não tinha condições de vida? Não, porque o risco de vida era meu. Só que aqui eu comecei a ser questionada com as verdades que eu andava tão cheia de mim pra falar. Eu falava tantas verdades, tantas... Né? Lembra? Eu aprendi a ser essa menina que traz e coloca opinião com muita força. Eu aprendi a mostrar que eu era muito forte. Eu aprendi a não chorar. Então, assim, eu olhava para aquelas mulheres e eu falava assim, eu preciso fazer isso por elas. Eu preciso mostrar que eu aguento, pode bater, pode dizer, pode falar. Então, assim, nesse movimento aqui, algumas verdades minhas começaram a ser desmoronadas, né? Ali você se torna, talvez... Bem vulnerável. A minha palavra aqui é vulnerabilidade. Eu aprendi a ser vulnerável. Eu fui exposta para ser vulnerável, né? Então, assim, eu fui para um hospital em Cuiabá. Aqui em Sinop não tinha o que fazer. Fiquei num hospital universitário em Cuiabá. Não tinha tratamento, hoje tem. Na época não tinha, ninguém sabia o que fazer. Então, assim, eu não tomava uma dipirona. O que eu ficava fazendo no hospital? Eu tinha quadros de hemorragia, tinha-se o risco de eu ter uma hemorragia interna e falecer, tinha-se muitos riscos, eu era um alto risco, né? Certo. Uma gestação de alto risco aos 20 anos, então eu era muito nova. Muito nova. Então eu ficava dentro do hospital porque se precisasse de alguma emergência, se precisasse de UTI, se precisasse de qualquer coisa, eu estava dentro do hospital. Vai lá. E, de fato, você entra num trabalho de parto precoce, quando aos 7 meses? Entro num trabalho de parto prematuro e no dia 22 de outubro de 2017, a minha filha falece no parto, que é a Vitória. E aqui, quando ela falece, aí eu realmente entro num lugar de completa vulnerabilidade, me senti muito só. E essa dor do luto, essa dor da perda me levou a olhar para mim. Porque eu vinha trazendo muitas coisas, isso que eu falo hoje de forma consciente, do ser mulher, eu não tinha essa consciência. Eu só repetia. Essa dor, viver essa dor, me forçou a ver me forçou a fazer isso. Me forçou a ficar em frente. Você se colocou em frente a você? Foi. Eu acho que aqui a gente pode contar um pouquinho do nome, porque aí você se colocou em frente a si, certo? Você se olhou com o que você tinha e não tinha, Bia, nessa hora? Por que eu tô contando pra vocês a história da Vitória? O Em Frente a Mim, o nome dele surgiu por último. O projeto estava pronto. E na ação que eu encontrei a Ju, a gente se conheceu numa ação com a RIFEX, né? Sim, que a Juliana é voluntária. E a RIFEX, eles lidam com câncer e é rede de enfrentamento
É rede de apoio, de combate, rede de combate ao câncer, Combate. rede feminina de combate ao câncer. É combate. O combate, mais do que a gente faz lá dentro, é apoiar mesmo. Não, a palavra combate me pegou. Eu fui convidada rede para levar o projeto feminina de Inabalavelmente combate. lá, não conhecia a Ju ainda, uma outra pessoa nos conectou. E quando eu peguei o nome, pensando no nome que eu ia dar para a palestra que eu ia fazer lá do projeto Isso. Inabalavelmente, eu vi o combate. E essa rede de palestra, combate. ela acontecia um dia antes, que é o dia que eu perdi minha filha. Exato. 6 anos depois, né? 6 anos depois, agora, 2023. E eu peguei a palavra combate e me forcei a olhar para o câncer de novo, que eu não queria olhar, que é a neoplasia. Eu não tive um laudo de câncer, mas eu tive um laudo de uma neoplasia. E eu me identifico muito, porque é aquele laudo que te dizem assim, você não vai sobreviver. Eu ouvi isso durante toda a minha gestação, você é louca de estar tentando trazer essa filha à vida, sendo que você não vai sobreviver. Não tinha tratamento, não tinha o que fazer, não tinha nada ali. Tinha eu esperando por 9 meses, a probabilidade muito grande de eu morrer no parto. Então, assim, eu aceitei isso. Eu aceitei porque eu lembrava de quando eu tentei tirar minha vida. E eu falava assim, não é justo agora eu tirar a vida da minha filha, sendo que eu já nem queria mais ter vida. Exatamente. Então, se tudo bem se é isso que eu vou ter que viver. Então Mas você a se palavra coloca em frente a combate- você e aceita isso? A palavra combate me levou a enfrentar. Eu tenho, inclusive, escrito. E eu comecei a escrever um texto que era enfrentar-me. E eu voltei lá no dia da vitória, do Que enfrentar. legal. E foi dali que veio o em frente, porque é 3 movimentos. É isso que eu quero que você Em explique. frente a mim, quando você Se coloca. se coloca Aqui. diante da sua história, que foi esse momento que eu vivi quando eu perdi a vitória. Eu Certo. estive em frente a mim. Foi, eu preciso olhar para quem eu sou. Não dá para continuar do jeito que eu tô. Tem coisas erradas, tem coisas que doem, mas eu preciso entender por que elas doem. Eu não tinha entendido aqui que era sobre ser mulher. Eu achava que era culpa do meu pai. Eu colocava tudo na culpa do meu pai. Meu pai foi muito ruim, meu pai me bateu, meu pai não sei o quê. É por isso que eu Beleza. vivo tudo isso. Mas eu parei e comecei assim, poxa, mas agora tá doendo também. No casamento dói também. A minha relação dói também. Eu tava ali já 1 ano E não e tem pouco. tanto a ver com o Falei seu assim, pai. é sobre mim. É. O que eu tenho a ver? E aí foi quando eu comecei a entender aqui, quando eu perdi a vitória, que era sobre ser mulher. Eu, Bianca, não conseguia me encontrar em lugar nenhum, porque eu não conseguia me aceitar sendo mulher. Eu não conseguia. Se vocês olharem foto mais antiga minha, eu usava muita roupa masculinizada. Então, assim, eu aprendi a falar grosso, aprendi a falar, inclusive até hoje, você vai viver nesse processo sempre. A TV desligou. Aprendi a falar grosso, eu aprendi a ser meu pai. Eu aprendi a ser meu pai de cabelo longo. Vitor, acho que é da TV. no controle, né? E E aí, aí- então, você se colocou em frente a você e você enfrentou o que você descobriu, que de fato te incomodava dentro a que partir era da o dor ser da mulher, a vitória. partir E da então dor da ali vitória. eu passei a pesquisar mais. Eu já tinha esse olhar para psicanálise, para PNL, para o comportamento humano, mas ali eu passei a olhar de um jeito muito mais intencional. Eu comecei o processo em mim, né? Teve um momento que eu vou para terapia, passo os processos dentro do meu casamento, me torno mãe depois disso do Miguel Luiz. São 2 meninos, né, E Bia? foi São 2 gestações. aqui eu já tinha um pouco dessa consciência de ser mulher. Então eu já sabia mais ou menos que ia doer. Quando o Miguel nasce, eu escolho sair do meu emprego para ser mãe. E lembra que eu era o meu sonho? E eu tinha, Caramba. para minha idade, eu tinha bons planos profissionalmente Sim. falando. Só que o fato de eu ter perdido a Vitória me fez desejar muito maternar, amamentar, integralmente, de estar lá disponível, de fazer livre demanda. Só que para isso eu precisei escolher Te levou a essa decisão, deixar o emprego, os parei a sonhos. faculdade. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu fiquei em casa, aí o bicho pegou. Porque foi o em frente a mim, agora não mais de olhar, porque eu já tinha olhado lá na dor. Já tinha. Foi de enfrentar. Eu sabia qual era o processo, mas doeu muito. Então, Eu o enfrentamento me sentia surge muito ali. inútil. Eu me sentia muito inútil. Aí vem o verbo enfrentar do em frente É por a isso mim, que né? ele tem esse parênteses, porque eles são 3 movimentos. Sabe o que eu me sentia? Sabe o que eu sentia? Eu falei assim, o que adiantou? Peitou o mundo, aguentou suas dores, levou porrada e agora você tá exatamente aonde eles falaram aonde eles falaram que você tinha que estar. Sendo mãe, em casa, sem estudar, sem trabalhar. O espelho te perguntou, estudou pra quê? Estudou pra quê? Que é por isso que tem essa frase no vídeo. No vídeo. Estudou pra Estudou quem é pra que quê? vai te ver? Vocês estão entendendo? Que veio Ou tudo aquele dali, vídeo, por isso que a gente tá explicando pra vocês. É tudo muito intencional, os nossos vídeos são Exatamente. intencionais e tá tudo muito relacionado a essa história. E eu falava assim, cara, eu não acredito, eu tô num lugar que eu falei que eu me vi sendo aquelas mulheres.
Eu me vi naquele mesmo lugar, entendeu? E aí, E como você Passa-se os aceita anos, tudo isso, Bia? Ao passam ponto os de, anos. ó, eu tomei a liderança da minha vida. Passam uns anos, eu me isolei, eu deixei de ter amigos, a Bianca que tinha muito amigo, a Bianca que falava com todo mundo. Depois que eu perdi minha filha, eu vivei nesse processo, mas eu estudava muito. Aqui eu passei a me dedicar muito nesse processo. Quando eu falo dos caderninhos, eu queria muito entender. Eu queria muito me entender. Eu queria muito ser curada. Só que foi muito doloroso. Eu vou ainda também aqui para um processo terapêutico neste momento, principalmente do Miguel, porque aqui sozinha já era difícil demais. Então eu vou realmente para um processo terapêutico, passar por terapia mesmo. E passam-se mais 1 ano e pouco, vem pandemia. E eu já estava num processo, assim, muito mais curada. Porque eu já entendia que era sobre ser mulher. Então eu já estava num processo Então, muito mais curada. Enquanto Ainda a não. percepção do ser mulher, ok, existia um movimento de cura. Mas ainda tem um processo, Aconteceu. o processo que tem que acontecer, porque não é só eu entender. Eu preciso viver o Você processo. tinha que viver. A E- pandemia, então, te limita. Não, na pandemia, eu planejei 2020, o Miguel já estava grandinho. Eu falei, então agora Ah, e chega eu um vou momento, vou voltar, voltar a atuar, vou voltar a trabalhar, vou voltar para a faculdade, terminar essa faculdade e tal, cheia de planos. Por quê? Porque o Miguel já estava grandinho. E aí vem pandemia. Aí a pandemia já limita esse voltar para alguns Isso, lugares. já houve um processo de, ninguém sai, né? E bem no comecinho da pandemia, nós somos dos primeiros contaminados. Eu fui a primeira a testar positivo na minha família. Não me pergunte como, eu estava dentro de casa, eu estava mas muito foi assim, isolada. Foi assim com muita gente. Eu sei que né? meu esposo precisava ir e voltar, ele não testou positivo, mas provavelmente eu Ele me pode ter contamino. trazido. Uhum. E o que acontece? Quando eu me contaminei, e eu tô falando pra vocês que não foi fácil ser a primeira a ser contaminada. Por quê? Porque pessoas morreram depois. Então, por muito tempo, eu tive Vocês que lidar perderam com a culpa. bastante Eu tive que lidar pessoas, com a culpa Uhum. de ter sido a primeira a ser contaminada. E aí eu testei positivo. Na semana que a minha irmã e meu cunhado estavam marcados para fazer um processo que ela vai contar depois para engravidar e tal. E a doutora falou assim, olha, como ela testou positivo, eu acho interessante, como vocês têm contato com ela, Todo deixe mundo fazer. todo mundo esperar um pouco. E não deu outra, tava todo mundo testado positivo. Na outra semana nós estávamos velando o meu cunhado. Foi muito rápido, né? E Ele aí foi a faleceu. primeira perca Até que me vocês emocionei têm. agora. Porque foi muito rápido mesmo, mas qual que era o movimento? De todas as pessoas, quem que tinha vivido luto, estudado luto, entendido luto? Eu. Então não era mais tempo de eu Você chorar. tinha quantos anos de perca da Vitória? 17, isso foi 20. Ia dar 3. Ia dar 3. Ia dar 3 ainda. Ia dar O 3, luto mas tava aqui, ali ainda, até mas porque aqui eu o já luto de um eu filho, né, fiz, gente? eu já tinha feito meu PNL, né? Então já estava realmente buscando eu já tinha ali ferramentas. Entender já tinha essa o perca. projeto Inabalavelmente já estava Em muito, andamento, muito muita coisa escrito. Eu já tinha condições de ajudar. Certo. Já tinha condições de ajudar. Certo. Aqui começa um processo de cura que é esse último em frente a mim, que é o estar à frente, estar na frente, ser líder da minha história. Assumir, essa é a minha história, esses são os fatos, não posso mudar, mas eu vou resignificar isso vai me dar força para fazer outras coisas, eu não vou me limitar à minha história, vai ser diferente. Então aqui, a minha irmã perde um esposo com 28 anos, a minha mãe, minhas irmãs estavam todas elas no processo da dor e eu me vi num processo que eu já conhecia. Eu já conhecia o luto. É diferente, mas eu já conhecia essa dor. Eu sabia mais ou menos os passos dela. E aí eu me vi, eu lembro que minha irmã pegou na minha mão e falou assim, olha, não me deixa ficar louca. Eu lembro até hoje disso, né? Ela e aí foi pra alguém que conhecia. eu comecei nesse movimento com ela. Ela é a primeira pessoa que Então, eu começo. aquele desejo de eu preciso levar tudo isso que eu aprendi, eu sou a minha assim, de cura, compartilhar. ela começa a acontecer ali, sem que você esperasse. Não, eu sempre fui assim, desde pequena. Eu sempre fui a pessoa assim, que se eu comer um bolo gostoso, eu quero que todo mundo que eu conheça coma o bolo gostoso também. Então você queria que todo mundo sentisse. Tudo que eu vivia, sempre assim, se eu vivi algo bom, eu desejo que todas as pessoas, porque eu sempre me coloquei num lugar, poxa, se eu vivi, por que todo mundo não pode viver? Então eu nunca fui de guardar as minhas experiências pra mim. Eu sempre quis trazer, por isso que eu era questionadora. Porque eu sempre fui essa pessoa que quer trazer para todos nós crescermos juntos, quero te ouvir muito. Sempre fui daqui, conversa com a criança até o senhorzinho de idade. Por isso eu acho que o Em Frente a Mim é sobre contar e ouvir histórias. E aí, nesse momento, a gente passa esse processo, perdemos é um irmão para mim. Sim. Quase 50 dias depois, 40 e poucos dias depois, o meu pai vai para UTI também.
de novo eu estou aqui nesse movimento. Sabe o que eu entendi? Principalmente ser meu pai na UTI. Fui eu que tive que fazer o processo no hospital. Existem conflitos, né? Meu pai dentro da UTI, mas a gente tinha que estar lutando com questões burocráticas, questões financeiras, né? Então, assim, na cidade, gente, eu sou muito grata pelo movimento social, porque foi aqui que a gente conseguiu manter meu pai no hospital. Teve muita ajuda, teve muita contribuição, foi feito rifas, foi feito de tudo. E eu era essa pessoa responsável pelo meu pai na UTI, eu era essa pessoa responsável pela medicação, pelos pagamentos, por tudo. E aí, foi quando começou a fazer sentido pra mim. Era como se eu ouvisse uma vozinha lá dentro falando assim pra mim, você tá vendo por que eu te fiz desse jeito? Porque ia chegar um tempo. E se esse pai de 3 filhas, não tivesse nenhuma filha capaz de resolver isso? Você E se começou a nenhuma... entender. Porque minhas irmãs, todas minha irmã enfermeira e tal, mas essa parte financeira, essas coisas sempre... Só eu quis fazer. Uhum. Só eu quis estudar. Só eu que me interessava. Que às vezes Que diziam... era desde o início já, aquela curiosidade, eu quero entender tudo. E aí tudo começou a fazer sentido. Começou a fazer... Era como se essa vozinha estivesse falando assim, eu te fiz pra esse tempo. Era um tempo de dor. Eu fui curada no meio do caos. Por que o Inabalavelmente se chama Inabalavelmente? Porque não é sobre ser inabalável quando tá tudo bem. Eu acho bem importante. Não é sobre ser inabalável quando tá todos os cenários favoráveis. Quando tá um caos, quando o cenário não tá bom e você se levanta naquele cenário. Então, naquele momento ali, eu já tinha passado o luto de uma filha, então eu sentia que eu podia viver muita coisa, eu podia enfrentar muita coisa. Eu não conheço outras dores, mas das dores que eu conheço, perder a filha é pior. Então, a própria dor que por um tempo me fez ficar em casa foi a dor que me fez levantar, porque eu já não tinha mais tanto medo de muitas coisas. Eu tinha perdido uma filha, eu não tinha muito medo. Eu arrisco dizer, eu uso muito isso, que a sua maior dor, geralmente, basta você querer, vai se transformar no seu maior testemunho. Eu digo que aonde está a sua maior dor, está teu propósito. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção que aonde dói muito, aonde sangra muito, está o teu propósito. Eu digo por mim. E aí eu nesse acredito movimento, muito nisso. Esse mesmo ano, ao fim do ano, eu lembro que eu tinha um sentimento assim, gente, que ano? Não tem mais nada para acontecer. Acontece. Ainda faltava uma Bianca dentro do casamento, que era o lugar que eu mais tinha conflitos. Então, assim, ainda faltava essa cura aqui dentro, nesse casamento. Certo. E nós nos separamos ao fim desse ano. E aí eu falei, não, agora não tem mais nada para acontecer. 2 dias depois que nós nos separamos, A gestação. eu descobri que estava grávida do Davi. Do Davi. E aí eu vivi mais uma experiência que eu não tinha vivido. Mãe solo. A mãe solo. Eu então, descobri o divórcio. O divórcio, que é o que doeu muito. Porque o divórcio, diferente do que todo mundo pensa, eu me arrisco também a dizer aqui, eu não passei por isso, mas eu vejo que a galera romantiza o divórcio. Porque, assim, aparentemente, Parece o divórcio é a solução. Nada estava legal ali e a gente acabou com o problema. Não é bem assim, né, Bia? Um dia a gente pode falar sobre eu isso. digo assim, que mesmo nos casos... E tá aqui, ó, Bianca. Porque existem casos que realmente existia tem um realmente risco um de problema. vida, tem uma situação ali. Mesmo nesses casos, sempre tem dor. Porque ninguém casou com ninguém querendo separar. Você casou com alguém precisa olhar pra essa porque história. em algum tempo você acreditou que amava e que estaria junto. Então tem um luto também. Um luto também. Um você luto se sente... a sua identidade se prejudica, porque você acostumou com aquele cenário, aquele lugar, e você se pega em outro completamente diferente. Então a tua identidade é prejudicada também. Agora, gestando, né, isso com certeza dobrou, né? Ou triplicou. Hoje no projeto, quando eu encontro mulheres, mães solos, eu consigo saber um pouquinho dessa dor. Porque eu fiquei sozinha com uma criança de menos de 2 anos, passei a gestação toda sozinha, e de novo eu me vi naquele lugar. Ser mulher é um problema, sabe por quê? Porque, por exemplo, dentro da religião, eu fui afastada de tudo que eu fazia porque eu não era um exemplo. Eu era líder na época de adolescentes, porque agora eu era uma mãe divorciada, grávida ainda. Mesmo que eu não tinha, dentro das normas, eu não tinha descumprido nenhuma norma. Eu me vi de novo. Nessa época, eu já estava administrando uma empresa em sociedade com a Beth, né? Nós nos tornamos sócias da empresa que era do meu cunhado, que foi de novo onde eu me vi naquele lugar. Eu te fiz assim porque ia chegar um tempo que você ia precisar ser do jeito que você é. Aí na sua família você ia precisar. E aí meu cunhado tinha acabado de comprar a empresa antes de falecer. E só eu que era da parte de administração.
minha mãe, mesma parte de professora, outra enfermeira, ninguém entendia nada de empresa. Me torno administradora, me torno sócia da minha irmã para continuar a empresa. E eu estava como sócia da empresa junto com ela, e até mesmo nos nossos negócios. A gente foi passado muito para trás, gente, sem brincadeira. Porque era uma viúva e uma mãe divorciada grávida. Então era como se a mulher fosse muito fácil de ser passada para trás. Porque essa mulher não é tão inteligente assim. A gente pode fazer um contrato bem ridículo e ela vai ser enganada. A gente pode contar uma história. E isso começou a bater de novo no meu coração, mas não mais igual daquele jeito, na revolta. Eu comecei a sentir a urgência de falar sobre, de falar, de fazer. De vamos estruturar alguma coisa realmente. Vamos fazer algo, vamos começar essa conversa. E eu senti essa pressão do vamos conversar essa conversa e numa madrugada em casa. Num processo que eu estava estudando, grávida do Davi, sozinha. Eu lembro que eu chorava de madrugada, mas eu não chorava durante o dia. Vocês lembram que eu aprendi para não chorar, né? Então eu chorava sozinha com Deus. Eu estava lendo e parei em Provérbios 31. Aquela madrugada, ela marcou a minha vida, porque eu já li muitas vezes Provérbios. Vou falar bem sério, vocês, eu tinha um ranço de Provérbios 31. É porque a gente ouve muito. Aquele chazinho, a mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa. Eu falava assim, seja mulher virtuosa. Provérbios 31. Eu tinha um negócio assim, eu não quero ser essa mulher que esse povo tá falando, porque parecia que essa mulher virtuosa andava com as flores do campo na cabeça, cheirando a perfumes do campo, com os passarinhos cantando. E eu não tinha nada disso. E eu falava assim, gente, eu não consigo me identificar. Né? Eu não conseguia me identificar. Mas aquele dia, eu sempre gostei de estudar a Bíblia de um jeito mais profundo. Eu sempre gostei de buscar os textos originais, de buscar os termos originais, de buscar os sentidos que tem, de meditar, de buscar outras relações, não só aquele texto sozinho, sabe? Sempre gostei dessa profundidade. Sim. Né? E até porque a Bíblia fala, né, que a gente precisa meditar de dia e de noite, não abrir... Olha você, abrir a Biblinha da promessa, ler um versículo e começar a ser o dia, tô salvo. Tô salvo, não é bem por aí. É muito e mais você profundo. viveu essa experiência profunda, então, em Provérbios 31. Ali em Provérbios 31, quando eu li Provérbios 31, foi muito diferente. Foi como se eu nunca tivesse lido na vida. E ali surge um estudo, surge um livro, na verdade, uma madrugada. E desse livro, a primeira coisa que me marcou foi que virtuosa, a palavra virtuosa no termo original, ela era um termo usado é um termo de guerra usado para exércitos que eram inabaláveis, exércitos que não perdiam nunca a guerra. Essa é a palavra original que foi usada, foi traduzida como virtuosa. Então, mulher virtuosa era uma mulher inabalável. Então, ali, Bia, não foi em uma madrugada só, porque foi um processo, né? Em uma madrugada foi um insight muito profundo. Forte. Eu escrevo muita coisa nessa madrugada que começa a ser estruturada. Você diria que ali a sua percepção sobre o ser mulher mudou? Ali eu acho que ela se concretizou, se fechou, tinha algumas coisas abertas, ali ela fechou. Houve um entendimento uma aceitação mais profundo sobre esse ser mulher, hoje um equilíbrio. A minha aceitação acontece ali. É isso que eu queria entender. Tanto que essa última aceitação do ser mulher. Essa última gravidez quase me leva para um lugar de depressão de novo. Ah, sim, pelo contexto e o cenário. E aqui como eu já estava assim no movimento com Deus e tal, eu não tentei me suicidar, mas eu pedia para Deus se nós três podíamos morrer junto, eu e meus filhos. Olha só. Isso também para você que não precisa de terapia, esse tipo de pensamento também é pensamento suicida, tá? Né? E é aqui que o projeto Inabalavelmente começa a ser estruturado como método, como projeto. Então, assim, no outro ano eu começo o Amigas na Fé no quintal da minha casa. Do Amigas na Fé, no ano seguinte, eu começo nos CRAS como Projeto Inabalável. Era só Projeto Inabalável. Depois ele se torna Projeto Inabalavelmente. A gente começa as ações dos CRAS, trabalhando com mulheres em maior vulnerabilidade. Mas o Em Frente a Mim, por exemplo, antes de ser Em Frente a Mim, ele foi um dos primeiros que eu escrevi, dos primeiros projetos, porque eu pensava assim, a internet é um lugar que eu posso falar com muitas mulheres. Onde eu tenho um grande alcance. Isso. Inclusive, eu tentei começar ele sozinha. Então, nessa pergunta aqui, a gente está até voltando um pouquinho. Se você se lembra quem era antes de ser quem é, não, esse mesmo. Se você pudesse escolher ser quem seria, o Em Frente a Mim. O Em Frente a Mim, ele
existiria de qualquer forma, Bia. Ele poderia não estar aqui hoje. Ele porque já você estava faria, antes. ele já foi o estava, Amigas né? na Fé. A ideia de Ele é o trazermos, Inabalavelmente. ele para cá é para que a gente consiga falar com um número maior. O Em Frente a Mim é uma continuidade de toda essa história. E o desejo de você passar essa transformação, essa cura para outras mulheres. É isso um pouco também? Eu preciso trazer que, né, a história não acaba assim. Quando eu vivo esse processo, meu filho nasce. Quase perco ele também, sofrimento fetal. Com certeza temos que trazer um movimento de e cura. Tem um movimento de restauração no meu casamento, né? Então, assim, hoje nós vivemos uma vida real, uma vida plena. Eu os conheço assim e estou aqui para dizer para vocês, uma família linda, uma família que não é perfeita. Não. É uma eu família não sou perfeita. realmente transformada. Processo de cura, é muito bom a gente trazer isso. Muito não é sobre bom. perfeição. Não é sobre perfeição. perfeição. É sobre estar disposto a ser curado eu tô todos arrepiada os dias. em dizer. É uma família realmente transformada. Porque eu conheço esse antes, mas eu os conheci agora. E é sobre transformação. Então, para você que já passou, que está passando, acredite. Transformação existe. Dói, mas ela vai é real. doer, ela vai se expor muitas vezes, mas ela pode acontecer. Acredite de verdade. Nós já demos 2 horas, Felen? Então, nós vamos para a 4ª pergunta do seu espelhinho. Hoje, sendo quem é, e eu vou sim falar, sendo essa representação da mulher de Provérbios 31. Olha, a responsabilidade. Favor, a responsabilidade vem. Mas eu preciso dizer assim, não esperem que eu contando essa história signifique que eu sou uma pessoa perfeita. Não é. Não sou. Eu sou uma pessoa consciente de quão imperfeita eu sou. Eu acho que essa a Juliana é a grande disso. questão. Quando a Juliana me traz uma responsabilidade, quando eu tenho que atender algumas mulheres, eu sempre falo assim, cara, eu sou tão imperfeita. E é o fato de eu aceitar que eu naturalmente sou muito imperfeita, me possibilita conectar com essas mulheres, sem um dedo acusador. Mas dizendo assim, eu sei que quer tá aí. Eu sei. Eu também, tem dia que menina, tem dia que dá Vizinha, vontade ainda. Tem dia que eu quero fazer isso. É porque a gente tá aqui e ainda é um processo. Sim. Então, diário, hoje, por né? exemplo, eu tava gravando pra vocês, mas hoje, antes de vir, eu falei, eu não tô legal. Não queria mais contar histórias, não. E tá tudo bem, Tudo porque bem. eu sou ser humano, é aceitar a vulnerabilidade. Não porque eu sou mulher. E sendo essa mulher imperfeita, porém corajosa, porque já transformou muito, tem muito a transformar, sendo quem é, o que você diria para aquela versão, menina, adolescente, aquela versão que não conheceu a mulher de Provérbios 31, como você conheceu naquela madrugada? O que você diria para ela, Bia? O que você diria para essas mulheres que ainda estão no processo? Para minha menina, exclusivamente, a minha maior dor era que eu não me sentia amada. E não era só... Eu tinha uma conexão, assim, de Deus, né? Deus era a minha maior fonte de amor. Então, eu sentia que Deus não tinha me amado o suficiente. Porque se ele tivesse me amado o suficiente, ele não tinha me feito do jeito que ele me fez. Ele tinha me feito dentro dos padrões. E é uma frase que eu uso muito no meu espelho. Eu faço exercícios do espelho, né? E recomendo você a fazer do eu sou, do afirmar. Ah, é legal. Eu uso, quem já viveu Num dia mais, as sessões do projeto Inabalavelmente, sabe que eu sempre encerro com o exercício do eu sou, que é um exercício que eu trouxe, uma ferramenta que eu trouxe dentro do projeto. E é eu sou amada. Eu sou amada. Eu sou amada do jeito que eu realmente sou. Não é esse jeito assim, eu sou assim mesmo, eu falo grosso mesmo. Não, a gente tá falando de essência, sabe? Essa essência, eu sou amada assim. E eu provavelmente vou passar processos que vão ainda me transformar. Hábitos e comportamentos que eu aprendi a ter, não a ser. Quem eu sou não tem a ver com os comportamentos que eu tenho. Comportamentos eu repito. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi nas convivências. Quem eu sou é quem Deus me fez. E quem Deus me fez, eu sei que eu sou amada. Assim como é. Eu sei que eu sou amada, eu tenho muita certeza. Tenho muita certeza então disso. você diria isso para sua menina, para sua adolescente, que eu sou você amada. é amada. Era a dor que eu sentia. Não tenha medo. Vamos para a mensagem? Inclusive, essa provavelmente faz parte. Eu quero que você olhe para quem está ali em casa, aqui para mim. Estou te olhando. E deixe uma mensagem inspiradora para essa mulher, para que ela entenda que realmente os processos de cura, de transformação, de se permitir ser vulnerável é mais importante do que talvez ela manter uma aparência. Manter uma aparência. A mensagem é esse
projeto, esse projeto é uma mensagem para você. É. Todos os episódios vão ter uma mensagem falada pela voz de uma mulher real. Mas hoje, sendo eu, a mulher que a Juliana escolheu estar aqui, A mulher real. eu já falei para vocês que a gente está regravando esse momento. No Dia das Mulheres, também, a mensagem que eu quero deixar para você é para você aceitar o desafio de ser amada. Porque, na verdade, quando a gente fala desse ser amado, a gente espera muito ser amado, mas a gente nem sabe ser amada. Tem um momento que a gente chega que a gente acha que nem merece ser amada. E a gente começa a aceitar coisas e viver coisas que não tem nada a ver com quem somos, para não sermos rejeitadas. Então, assim, eu acho que entre ser rejeitado por quem você realmente é, escolha ser amado. Amado por quem te fez, amado por quem fez você do jeito que você é. Sabe aquelas características suas que você esconde? Eu lembro que meu pai me chamava de lágrimas de crocodilo, porque eu sou muito sensível. E eu entendi por um tempo que ser sensível era um defeito de mulher. Lembra mulherzinha? Sério que vai chorar? Sério que vai chorar? É Lembra? dali que vem essa frase. E esse projeto ele só existe por causa da minha sensibilidade. Porque eu realmente sou muito corajosa. Eu sei que eu sou. Não naturalmente. Eu sou cagona. Eu falo pra Juliana, se eu fosse pra eu fazer as coisas que já foi batido no meu coração pra eu fazer de verdade, de frente a mim já tinha acontecido. Porque eu, Bianca, de carne e osso, não tenho essa coragem. Mas eu, quem Deus fez, sou corajosa. Porque ele me dá todos os dias essa coragem, inclusive de expor a minha história, independente se alguém vai olhar e vai dizer assim, será? Porque nesse processo eu sei que tem pessoas que vão ser curadas, tem pessoas que precisam. Então eu quero te desafiar, que é a frase desse programa, a pensar sobre quem você é, a se enfrentar nesse espelho, a assumir para você que você é amado e você não precisa mendigar isso em lugar nenhum. E te desafio a contar a sua história. Porque e se a sua história pudesse inspirar milhares de outras vidas? Se a sua história pudesse inspirar os seus próprios filhos? Se a sua história pudesse inspirar, sim, não é muito longe. Nossas filhas, nossos filhos estão nos olhando. Será que hoje, olhando a história que você tem contado, eles se inspiram em você? Ou será que, como eu, algum dia, olhei e falei, não quero contar essa história, vou fazer tudo diferente. Então hoje eu prefiro ser vulnerável, exposta, não sou perfeita. Estou contando para vocês uma história que pode ser por alguém denominada uma história de fracasso. Pode ser, mas eu tenho a coisa mais preciosa hoje. Primeiro que eu realmente amo quem eu sou, quem Deus me fez. Você sabe disso, a gente passou um processo de querer fazer umas mudanças aqui. Ai, vamos botar isso. Cara, eu quero ir do jeito que eu sou. Eu sou assim, entendeu? Esse é meu cabelo, esse é minha unha, eu vou do jeito que eu sou. Essa sou eu. E é muito bom quando você pode olhar no espelho e se sentir bem com quem você é, mas é porque você já fez um processo de olhar além disso que as pessoas estão vendo. Além do que as pessoas estão vendo. Então eu te convido a fazer esse olhar. Eu te convido a estar aqui com a gente todas as sextas-feiras, 18 horas. E se permitir, ao longo de que você for ouvindo a história, também ir olhando para a sua, aceitar, não negue. Não negue a sua história, porque ela compõe quem você é. E não tô te dizendo também para você ficar carregando ela como um amuleto, tá? Não. Aquele movimento, eu sou assim, sabe por que eu sou assim? Quando eu era criança, não. Mas entenda, olhe, ressignifique, abrace a sua menina, acolha a sua menina e esteja à frente da tua história, siga como líder. Tem um movimento dentro do projeto que a gente chama de autoliderança. Assuma a liderança da sua vida, para de responsabilizar. Para de esperar que alguém vai chegar na sua vida com a magia encantada e resolver tudo para você. Você tem essas ferramentas, você é capaz, você pode fazer, sendo mulher. Mulher, isso. Não precisa deixar de ser. E se tornando uma mulher inabalável. Dá pra eu juntar aqui, Su? Vamos juntar. Eu quero juntar porque essa aqui é a proposta do programa. Hoje eu tomei aqui esse lugar, mas aqui estaremos nós duas sempre com vocês toda sexta-feira, um pouquinho mais. Pra cá? A gente tá se posicionando. A gente tá se enquadrando aqui. Ó. Ai, jura? Eu abaixo, não tem problema, minha gente. Ó, eu só vim aqui porque essa é a nossa posição de todos os outros episódios e pra gente encerrar aqui com vocês. Você também quer se tornar uma mulher inabalável? E a gente explicou o que é se tornar inabalável. Não pense aí que é ser perfeita. Já começa assim. Não é essa ideia de capa de Mulher Maravilha, tá? Então, é só ser você. É só ser você. Vocês não deixem de assistir todos os episódios. Esse é o primeiro, é a nossa estreia. A gente tá muito feliz. Então siga a gente no YouTube.
Em Frente a Mim, é isso? Arroba Nosso canal em ponto frente a mim. é no Instagram. E no Também, YouTube. no YouTube também. É igual? Então tá. Isso. Vocês veem que eu não sou boa com essa parte, mas eu quero que vocês nos sigam, entrem Porque no nosso canal, ative toda- o sininho Toda sexta-feira, às 18 horas, nós vamos estar aqui prontinho esperando você pro nosso encontro. Como que o pessoal fala? Sobe um episódio novo? Entra um episódio novo? Ah, eu não sei essa É parte. isso aí, ó. Olha lá, Eu a Suelen escuto disse lá que é. dos meus filhos. Nós é isso. eu já aprendi a falar ativa o sininho, pra mim isso já tá maravilhoso. Já tá maravilhoso. Pra você se tornar uma mulher inabalável junto com a gente. Porque essa história toda já me inspirou. Vocês não imaginam o quanto eu já fiz mudanças, transformações, o quanto eu já me enfrentei, o quanto eu estou me curando com tudo isso aqui. Então vem junto com a gente. Te esperamos com uma convidada maravilhosa. A gente promete que tem convidada no Esse hoje foi um formato um pouquinho mais diferente, porque é uma apresentação e não teria como nós começarmos tem sem contar essa história pra vocês. pra você. Pra fazer sentido. Então faz sentido pra você estar aqui com a gente? Eu espero que faça. Compartilha com outras amigas. Você é convidada para estar aqui. Compartilha a sua história. Porque Pode nós dar queremos. like também. Olha Comentar. lá quando eu falo Ai, like. tô empolgada. Adoro. Gente, Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Beijo.